Vamos lá então, bom dia a todas as pessoas que estão na escuta. Bom dia então todas as pessoas do mundo que estávamos esperando o início do programa Vale Tudo. Hoje então nós temos, hoje dia 7/4/2018, nós primeiro vamos dar um bom dia a ele, Maurício Campos da Colina. Bom dia, Silton Leão, ia chamar de Silton Machado, Maurício Machado, mas não tem nada a ver com o Silvio Machado, que é uma rica de uma pessoa, mas são amigos, mas nem com o Manuel Machado, né? Um é Leão e os outros são Machado. Clóvis Vassourão, Urataú Gomes e o Maurício Machado, um bom dia. E um bom dia aos telespectadores e ouvintes da Rádio Positiva 96.3, a rádio que você faz, e ao Vale Tudo. Muito bem, então agora o nosso cordial bom dia, Vassourão. Bom dia, seu Tulhão, bom dia, Maurício Campos, bom dia, Maurício Machado, bom dia, Urataú, bom dia, os ouvintes da Rádio Positiva FM e o pessoal do Face. Um bom dia. Vamos lá então, bom dia agora o nosso cientista político Urataú Gomes. Bom dia, amigos do Face, bom dia, ouvintes da Positiva FM 96.3 MHz, bom dia, Silto, bom dia, Maurício Machado, bom dia, Maurício Campos da Colina, bom dia, Vassa, bom dia. Bueno, hoje nós temos algumas pautas que nós vamos dar agora falando, né, sobre elas. Núcleo Bagiense de proteção dos animais. Quer falar sobre isso? Não, vamos falar depois. Prisão do Lula, Urataú. Né? Rico circo, né? Mas tá bem. Tomara que o bom senso bota na cabeça daquele sapo barbudo. Tá bem. Fake news. Comigo também dá fake news, né? Qualidade da água, Urataú. Bom, isso é bem complicado, né? Tá no centro da cidade, está havendo um problema sério de fornecimento de água desqualificada, né? Ferrugem impressionante. Eu até vou postar depois no Face, eu filmei um flagrante ali em frente à Delta Sul, estourou um hidrômetro e nós vamos falar. Muito bem. Depois vocês assistam o vídeo, botar na página do Vale Tudo aí, vocês vão ver a cor da água que sai. Se no centro tem uma ferrugem, imagina nos bairros. Zé, mas o problema ali é meio específico, vamos conversar a respeito. Bueno, tem também SMTC, Azulzinhos, novamente na pauta, né? E algumas informações desencontradas e algumas confirmações agora, já de várias fontes diferentes. Eu tinha tentado confirmar por um lado, parece que a informação que eu tive não é verdade, a verdade é a notícia anterior. Falaremos. Bueno. A informação é aquela que eu tive da minha fonte. Essa começou com o Silton, né? O Silton levantou essa informação, eu fui atrás. Parece que se confirmou, né? E aí eu fui atrás por um outro lado e me negaram, disseram que não. E agora mais de uma fonte reafirmaram. Cobertura desigual, né? Desigual e tendenciosa, né? Muito interessante, né? A cobertura que a imprensa está fazendo agora da questão da prisão do Lula e a cobertura que a imprensa fez das manifestações contra o Lula, né? Que começaram aqui no Rio Grande do Sul. Zona Franca de Aceguá. Essa bomba aí, hoje eu vou atacar a classe empresarial de Bagé a respeito. Os caras estão viajando na batatinha. E também o mecanismo. Bom, é a série do Padilha, né? Padilha tá fazendo história, não é a primeira vez, começou com Tropa de Elite, que ninguém deu bola. E agora tem uma série sobre a Operação Lava Jato aí, espetacular. E tem uma parte dela com a qual eu me identifico e eu já tô meio assim, como ali, a questão do mecanismo. Para quem assistiu, bom, depois a gente fala. Muito bem, então vamos agora, pessoal que já sabe qual é a nossa pauta. Vamos dar início às nossas pautas. Então vamos lá, Núcleo Bagiense. Tá, vamos ver o que tu tem para dizer aí, Maurício. Não, eu tenho muita coisa para dizer. Eu sempre tenho coisa para dizer. Às vezes estou certo, às vezes estou errado, às vezes estou equivocado. Mas do núcleo aqui é um assunto polêmico que está em ebulição, porque o núcleo está exercendo a atividade de proteção dos animais há aproximadamente 20 anos. E eu digo, por conta própria, eu era um crítico ferrenho do núcleo e dizia que as verbas que eles recebiam era exorbitante e que muita gente estava priorizando a vida animal do que
que a vida humana, os hospitais e tal. Porém, eu fui pesquisar a verba da saúde, da Secretaria de Saúde para hospitais, é verba própria, está na Constituição Federal. E eu entrei em contato com a presidente do núcleo, Patrícia Corradini, depois conversei com o professor Norton Sampaio, que é o primeiro secretário, e também falei com a vereadora Bia e fui conhecer o núcleo e a casa de atendimento animal, que é ali na rua 20 de setembro, perto do Paredão. E eu fui porque eu digo assim, por que tá tendo essa briga de 80 mil? Será que o Tintones, vulgo Divaldo Lara, e o nosso nobre vereador Graziane Lara estão corretos? Que esse grupo não quer compartilhar, não quer ceder verbas para as outras entidades? E aí eu fui ver e eu constatei que os 80 mil, eles já abriram mão da verba ano passado. A lei de diretrizes orçamentárias ano passado reajustava os valores dele. O prefeito alegou crise e eles abriram mão desse reajuste e se mantiveram nos 80 mil. Só que com a inflação, esses 80 mil ficam em 50, 40. Aí agora, a prefeitura lança diversas informações fake news, alegando que o núcleo não aceitou a proposta de 50 mil. O que não é verdade, e até eu pedi para o professor Norton, mas o professor Norton não está em Bagé, que o professor Norton participou da reunião com a prefeitura. Eles só queriam um tempo para se readequar, porque para baixar de 80 mil para 50 mil tem que ter demissões, aí tu tem que pagar todos os seus direitos dos trabalhadores. Eles só queriam um tempo de se readequar, mas o prefeito teve faniquitos, bateu na mesa e disse que não dava tempo nenhum e que não queria trabalhar com essa gente. E aí eu fui atrás, o Tribunal de Contas fez uma auditoria no núcleo e até o procurador Heitor Goulart, está aqui o Maurício Machado, que não me deixa mentir, e outras fontes, o procurador do município diz que é um serviço importante, que tem que se manter e que o prefeito tem que voltar atrás e que a prestação, o Tribunal de Contas diz que a prestação de contas do núcleo é um padrão FIFA. Tem onde recebe e tem onde gasta. E a prefeitura está lançando fake news dizendo que é 110 mil, mas não é 110 mil. Continua os 80 mil. Só uma confirmação, Maurício. O Tribunal de Contas do Estado. Do Estado. Mas não é uma entidade privada? É uma entidade privada, mas todas as entidades privadas que recebem dinheiro público sofrem auditoria do Tribunal de Contas do Estado. Podem sofrer. Podem sofrer, Tá. E aí eu fui atrás do balanço, pedi lá para a direção do balanço, se me deram o balanço real ou não, bom, aí cabe aos ouvintes ou aos outros lugares. Eu, até onde eu tenho as informações, eu tenho que acreditar na moralidade da pessoa que me passou os balanços, né? A pessoa que me passou os balanços disse que tem um mutirão de castrações com um ônibus que vai nos bairros e castra 20 cães por dia, 5 a mais da meta estipulada pela lei federal, tá? Vai nos bairros lá. E também tem as castrações na casa e lá no hospital lá fora. Tem a quimioterapia, tem os salários, tem a manutenção, tem o atendimento da casa animal para toda a comunidade carente, que é gratuito. E o carente que eu digo não é um miserável, aquele que não tem dinheiro para comer e opta por ter cachorro. Esse sim eu sou contra não ter nem cachorro, ou come ou tem cachorro. Mas é o carente aquele que trabalha e não tem condições de pagar 100, 200 pila para um veterinário. E aí o fake news aqui diz, que não é 110 mil. Eu tô dizendo, eles recebem 80 mil. Tem muito fake news aí, o prefeito tá fazendo, fez um discurso, os assessores do prefeito fizeram um discurso, eles querem tirar a atual direção do núcleo, o que eu não sou contra, como agora há pouco eu estava debatendo com o Silton. O Silton disse, mas quem é que disse que tem que ser eles? Não precisa ser eles, pode ser outros, então que assumam e façam um trabalho de excelência, como esta gestão está fazendo há mais de 20 anos, com 50 mil, ou então com os 80 mil, eles só estão pedindo o que é de direito. E já faz 20 anos que esse núcleo existe? Faz. 19 anos. E diminuiu o problema de animais domésticos soltos na via pública nesses anos todos? Diminuiu bastante. Não, ainda tem, mas diminuiu bastante. Porque diminuiu bastante porque eu até uns 15 anos tinha cachorro mexendo nos lixos. Ainda tem, mas agora é porque parte dos munícipes está adotando cachorros, o que eu sou contra, porque se é para adotar cachorro, tem que levar para o seu pátio. Então, botando casinha nos canteiros. Eu acho que eu não tenho visto cachorro sofrendo na rua, realmente não tenho visto cachorro sarnento, mas cachorro eu tenho visto muito cachorro, né? Sim, cachorro. E o núcleo alega que faz 20 castrações por dia? 20 castrações. Fora o hospital. Isso com ônibus. O problema disso aí, Maurício, é meio simples. Toda vez que o poder público pega e alcança para alguém, para que esse alguém faça por ele o que é de obrigação do serviço público, meio como que para se desobrigar em parte, outra parte para fazer posar de bacaninha para os outros, né?
acaba gerando uma série de desconfianças, entendeu? É notório e conhecido que tanto é que os cachorros na rua, para mim não diminuiu cachorro nenhum na rua, né? Mas o que eu tenho visto é cachorro em excelente estado, significa, e quase todos castrados, o que significa que realmente o núcleo faz um trabalho, presta um serviço, não é? E isso custa dinheiro. E levanta a desconfiança das pessoas se esse valor não é exacerbado diante das graves dificuldades e problemas que tem o município, né? Os propósitos do prefeito, com certeza, serão os piores, né? Que, vindo de onde vem, ele deve, com certeza, querer pegar o núcleo e entregar para uns amigos dele, como ele quer entregar tudo para os amigos, né? O lixo... Já cogitaram até o vereador Bocão. Imagina, o Bocão agora vai virar a cogitação, né? O Bocão não confirma. Não sei. O Bocão não confirma. Aí começa os troços, né? Provavelmente alguém ligado ao partido do prefeito, né? Essa coisa de que o Tribunal de Contas auditou, eu gostaria de ver essa auditoria feita pelo Tribunal de Contas. Mas, mais do que isso, se eu tiver que dar um conselho ou uma opinião, conselho, se fosse bom, eu vendia, né? Infelizmente, os meus conselhos não valem muita coisa. Ninguém escuta. Mas uma sugestão para o núcleo é que o núcleo convoque... Como você faz em obra pública, né? Tu tem alguém que presta o serviço, tu tem uma outra empresa que fiscaliza a prestação de serviço e faz um acompanhamento disso. Porque relatar que faço isso, faço aquilo, faço tanto, faço desse jeito, faço daquele outro, sem que haja uma confirmação, um acompanhamento permanente que possa confirmar que isso seja verdade, não que eu desconfie que não seja verdade. Acho até que é verdade. Mas do ponto de vista de uma política inteligente do núcleo, devia escolher uma outra entidade ou arrumar algum jeito para que ele sofresse um acompanhamento anual de um órgão externo que pudesse, ao final de um período, nesse caso nem precisaria ser um ano, sei lá, 2 meses, 3 meses, uma auditoria autônoma, né? Podia ser contratada pela Câmara de Vereadores. Então aí 17, cada vereador custa R$700 mil aos cofres do município por ano, né? Não é possível que eles não tenham dinheirinho para contratar uma auditoria e coloque essa auditoria junto com o núcleo de produção dos animais durante um período, 2 meses, 3 meses, e nós teremos um relatório para bater com esse outro relatório do núcleo. Em sendo verdade tudo que o núcleo diz, e eu espero que seja, e acredito que seja, né? Batendo com esse documento, fica mais do que consolidada a posição do núcleo, né? De sorte que todo mundo que se empenha para proteger os animais, cuidar dos animais, tem sempre meu apoio, mas precisa, quando há dinheiro público, quando tu terceiriza, é o grande problema, né? Toda terceirização passa por isso, né? E normalmente acaba que essas terceirizações, por falta de fiscalização da Câmara, da Prefeitura, acaba se servindo para pagar mais do que deve, e se presta esse tipo de polêmica, né? Agora, os motivos do prefeito com certeza serão os piores. Agora, o núcleo ele iniciou como uma entidade privada particular. Quem fez o convênio com o núcleo foi a municipalidade, porque a municipalidade tinha um projeto de fazer um hospital veterinário, mas não tinha condições, e o núcleo tinha esse hospital. Então, por isso, essa verba foi para o núcleo. E aí eu fui lá no hospital. Tem diversos cães em péssimo estado fazendo quimioterapia, cães amputados por maus tratos, tá? E cães velhos já à beira da morte que estavam na rua, eles foram lá, recolheram e está lá fora lá. Só que agora a prefeitura quer acabar com isso. Então a prefeitura vai acabar com o hospital veterinário público. O núcleo vai seguir castrando de forma particular, vai seguir atendendo, só que agora não é sem dinheiro do poder público, vai começar a cobrar. E aí o poder público é que vai assumir o hospital veterinário e vai assumir o resto. Só que com 50 mil, com médico veterinário, com trabalho de enfermagem, com material para quimioterapia, quero ver... Não tenha dúvida que provavelmente esses valores sejam insuficientes, Maurício. Eu estou falando que eu tive lá. A questão, mesmo assim que do testemunho seja uma coisa do momento, entendeu o que eu estou dizendo? Precisa que o núcleo, até para dar uma satisfação melhor para a opinião pública, porque afinal de contas é dinheiro público, entende? E a não fazer isso, sempre deixa margem para que alguém queira se aproveitar da situação. Daqui a pouco tem alguém de olho, porque é dinheiro demais, entendeu? Então eu vou pegar para mim esse troço, vou prestar um serviço porcaria muito inferior ao que vocês prestam e vou botar o resto no bolso. Entende o que eu estou dizendo? Então faz
uma Crítica. fiscalização e uma autocrítica da condução desse troço. Propõe uma coisa, começa, como eu disse, uma auditoria que acompanhe o serviço diariamente do núcleo durante uns 2, 3 meses, e disso se dependerá um relatório que vai ter 100% de credibilidade de todo mundo. Entende como é que é? É, por isso. E outra questão, o núcleo... Só um pouquinho. E essa questão, Maurício, de que, porque a prefeitura contratou, bom, isso eu vi de perto. Foi no governo Mainardi, Manif era secretário de saúde, começaram a aparecer cachorros mortos, envenenados em praça pública, havia toda uma retórica, porque ninguém quer se ocupar disso. Várias políticas de segurança, de proteção animal, de saúde pública, né? Tá aí o abigeato graçando até hoje, porque a prefeitura não fiscaliza devidamente os estabelecimentos comerciais que vendem carne. Se fizesse, era menos abigeato. E aí começou essa onda lá no governo, lá, e apareceu esse pessoal do núcleo propondo, e começou com um repasse menor, e a proposta inicial disso era que a castração redundaria numa diminuição de animais de pequeno porte solto na via pública, porque o problema de animais soltos na rua é uma questão de saúde pública, animais transmitem doenças, zoonoses, fazem sujeira, e isso é prejudicial à saúde humana, e o fato que desde lá para cá eu não vi diminuir o número de animais na rua. Eu sei do excelente trabalho humanitário feito pelo núcleo. Vereadora Bia, excelente trabalho humanitário, pela vereadora Bia, inclusive. Bom dia, vereadora Bia. Pode falar, vereadora? Caiu a ligação. Fique de novo que caiu a ligação. Mas é isso, a minha sugestão que fica sobre esse assunto é esse, que é o que o núcleo propõe, a Câmara de Vereadores, os vereadores financiam uma auditoria externa que acompanha o trabalho do núcleo durante 2 meses, 3 meses, e está resolvido. Só uma questão, o núcleo, teve um vereador que teve uma atitude muito desumana na Câmara. Ele quis botar o núcleo contra toda a população e contra todas as entidades, alegando que as outras entidades só iam receber aumento de verba pública se o núcleo abrisse mão da sua verba. E aí, diversas pessoas começaram a atacar o núcleo. A vereadora Bia foi lá falar com os presidentes, cada um explicar a situação, eles entenderam. E ainda mais, o núcleo, as outras entidades recebem verba do SUS, o núcleo não recebe verba do SUS. Mas deixa eu dizer sobre isso o seguinte, é uma covardia absurda, né? Agora, que parte do governo municipal querer manipular ou tentar manipular instituições como a PAI, Caminho da Luz, para tentar prejudicar um trabalho benemérito que é feito numa outra área, que é na área de saúde animal, que parta isso desse governo, a mim não causa espécie nenhuma. Agora, causará muita espécie a mim que entidades, seja elas quais forem, se prestem para dar vazão a essa mentira. Ou seja, isso é uma covardia, né? Tentar jogar... O que é isso, vereador? Pelo amor de Deus, tenha santa paciência, de jeito nenhum. Agora, se tem instituições se prestando a isso, vocês não estão recebendo porque os cachorros recebem, vocês estão loucos da cabeça, né? E outra questão, o vereador esse alegava que o núcleo estava que muita gente da sociedade, inclusive vereadores, porque o vereador Antenor saiu em defesa da vereadora Bia, o vereador Chico saiu em defesa da vereadora Bia, porque foi um ataque voraz para cima da vereadora Bia, alegando que ela era vereadora apenas por causa do PTB, sendo que ela fez cerca de 1.300, 400 votos. Se não fosse ela, a vereadora ali, a vereadora Moranguinho, não seria nem suplente, tá? E aí fizeram ataques vorazes dizendo que eles prezam mais a vida dos cachorros do que a vida humana. Mas não é esse o discurso. A vida humana tem atendimento hospitalar, tem verba própria da Secretaria do Ministério da Saúde e tem entidades que atuam, como a PAI, como os asilos, como as entidades de idosos, enfim. E eles entendem que a causa animal não tem quem defenda. Mas se surgir quem defenda, que assuma, não tem problema. Só que ela não admite que sejam postos um contra o outro, que isso aqui não é uma guerra, que isso aí é uma estratégia de baixo calão. Pastorão, fala. Arataú. Só pra dizer, a vereadora Bia tentou ligar de novo, liga de novo. Eu não sei se tu escutou na difusora esses dias, Arataú. Gente lá do alto escalão da prefeitura. Porque dentro de um ano pagamos 1.300.000 pra entidade. O que cresceu o olho foi 1 milhão, Arataú. Foi 1 milhão que cresceu o olho, Arataú. 1 milhão nós temos dando pros cachorros, nós podemos... Então eles vão ter que... Eles querem arrumar um meio de eles ganhar em cima dos cachorros. Porque eu vou ter que dizer uma coisa pra ti, ó. Eu defendo a causa animal por o seguinte. Eu usei, a minha família usou. E muito bem atendido. Esses dias eu achei 4 gatinhos no container abaixo do pão aqui. E levei pra casa e liguei pra eles. Que eu tinha achado 4 gatinhos que nem os olhos tinham abrido. Não deu meia hora, eles vieram buscar de caminhoneta. Então, cara, eu acho que 80 mil é pouco.
porque o trabalho que dá para fazer o que eles fazem, eu quero ver quem é que vai fazer. E escuta que isso aí foi o olho do milhão, que cresceu o olho do milhão. Não, Vassourão, antes que a vereadora entre aqui no ar, eu tô contigo. Eu acho que essa tua tese está no pano de fundo dessa discussão. Alguém grelou o zóio, entendeu? Na direção do volume do dinheiro. É aquela coisa de tentar fazer alguma coisa pretensamente certa, que longe está de estar certa, pelo motivo errado, né? Tá na cara que tem alguém de olho nesse dinheiro. O que tem, Maurício? Eu tenho a vereadora Bia aqui para falar. Bom dia, vereadora. Bom dia, Maurício. Bom dia, os ouvintes da Rádio Positiva. Muito feliz de escutar a fala de vocês, parabenizar o Arataú por essa postura de pedir auditoria, que eu acho importante essa transparência de todas as terceirizadas e as associações que recebem dinheiro fossem auditadas. A gente teria hoje uma transparência bem maior que não está ocorrendo. Passar algumas informações, Maurício, que eu escutei vocês falando. A prestação de contas do núcleo é feita mensalmente. Existe uma comissão da Prefeitura Municipal, quando o núcleo apresenta a prestação de contas, elas são inseridas junto com a prestação de contas 1.600 fichas com assinatura CPF e todos os atendimentos e as castrações. E quando o animal é de rua, quem assina é a veterinária responsável. São 5 veterinárias que se responsabilizam assinando as fichas. E as fichas que são de animais de famílias de baixa renda são assinadas pelos proprietários com CPF, são 5 fichas que são colocadas à disposição de toda a comunidade. E lamento que, talvez, o que leva a entender, que desde que eu me posicionei, votei contra o aumento dos impostos, os animais começaram a sofrer na nossa cidade. Que esse rompimento e toda essa situação não seja política, porque a gente está levando em xeque-mate os animais doentes que vão transmitir doenças às pessoas e as pessoas também que vão perder seus entes queridos, que hoje os animais são nossos parceiros de jornada. Vereadora, eu tenho uma pergunta. A prefeitura lançou a informação de que o prefeito fez uma proposta de 50 mil e que a direção do núcleo não aceitou. Procede tal informação? É só uma coisa lógica de se estabelecer que tu recebe um salário. Vamos pensar num salário de 100 e que do dia para noite te avisa que o teu salário virou 50. É só uma pessoa insana para aceitar uma coisa dessa. Teria que ser muito responsável, tu tendo funcionário, tu tendo prestação, pagar fornecedores e tu aceitar uma proposta que seria até, vou te dizer assim, uma proposta indecente. Tu tem uma entidade que é reconhecida no Rio Grande do Sul inteiro com prestação, que tem funcionários trabalhando, são 5 veterinários, são 1.600 atendimentos mês, entre castração, cirurgia, tumor, alimentação dos animais, mais os funcionários que trabalham, e tu dizer da dia para noite que eu não vou ter como você pagar. E nem como ter liberado esse emprego pagando as leis sociais. Vereadora, essa polêmica gerou algumas denúncias na rede social de que havia pessoas do núcleo que adentravam nas casas e pegavam à força os cães, alegando que estavam sofrendo maus tratos. Procede essa informação? Olha, a pessoa que fala, ela tem que provar, né? Existe uma lei municipal, a 4325/2010, de 2005, que foi alterada em 2010, que ela determina que a fiscalização de maus tratos é feita pela própria prefeitura através da vigilância sanitária. A denúncia é feita na Casa de Saúde Animal, ela é repassada para a vigilância sanitária e quem faz a fiscalização e vai até as casas, todos seguindo o procedimento, é a fiscalização que notifica. E se o animal, por lei, se o animal correr risco de morte, qualquer pessoa, não precisa ser voluntário, até o vizinho pode entrar dentro da casa, adentrar para salvar uma vida. Vereadora, bom dia, vereadora. A senhora está dizendo que... Bom, primeiro eu não sabia dessa comissão que havia na prefeitura, interna da prefeitura, que recebe essa contabilidade mensal do núcleo, ou seja, que existem instrumentos e gente definida para fazer essa fiscalização. E existindo... Um minuto, vereadora. Tem um link. E existindo essa documentação? Ali tu linka todos os convênios entre prefeitura e entidades, ali tem prestação de contas e valores de salário de cada um. Não, tranquilo. Ao contrário, eu tô dizendo que ainda que bom que existe, isso é favorável e que já que existe isso, que isso seja compilado e transformado público através da Câmara de Vereadores. Mas o que eu ia lhe perguntar é outra coisa. A senhora está dizendo que, a rigor, a defesa dos animais da cidade está sofrendo porque o governo está retalhando contra a senhora politicamente porque a senhora abriu os olhos em relação ao governo. Logo eu rompo o governo,
Não, tá bem, tá entendido. Então houve também, além de interesse sobre o dinheiro, retaliação, porque a senhora agora abriu os olhos, né? Passou para a oposição. É uma lástima. Na realidade, eu não passei para a oposição, eu sempre serei pessoas de posições, eu teria posições firmes. Se tiver projeto bom da prefeitura, eu vou aprovar. Sim, eu entendi. A senhora passou a manter a sua independência. Sai da base só. Projeto ruim, mesmo quando eu estava na base, veio projeto ruim e eu votei contra. Eu nasci para ser livre, graças a Deus a gente vive uma democracia. Não vivo no autoritarismo, nem na monarquia, eu vivo na democracia. Até eu quero dizer para a senhora que daqui a alguns meses a senhora vai ter muitas companhias ao seu lado. Ah, espero. Vereadora, mais um... Porque eu tenho demonstrado que eu sou muito mulher dentro da Câmara de Vereadores. Exato. Agora tem uma coisa, né, vereadora? Tem que avisar pros seus colegas aí que não pode esperar o navio começar a afundar pra pular, né? Tem que pular antes, né? Porque senão fica parecendo coisa de rato, né? A gente pula antes do navio afundar. Quando o navio começa a fazer água publicamente, não dá mais pra sair. E ouvintes da rádio, que nós somos funcionários do povo e que se eu não tiver feito bem meu serviço, que devo ser demitida daqui a 4 anos. Então, daqui a 4 anos, demita os vereadores que não fizeram o serviço bem feito. Vereador, É isso, eu tenho mais duas perguntas. Com essa polêmica, surgiu as denúncias de que as pessoas mandam os seus animais para fazer tratamento no núcleo e voltam castrados. Essa denúncia procede? Procede. Mesmo sem autorização? É procedimento, projeto de controle populacional. A pessoa, quando pede atendimento, o veterinário pergunta, ela assina uma ficha, nenhum animal é castrado sem autorização da pessoa que solicitou atendimento. O CRMV autoriza que os animais sejam tratados desde que sejam castrados. Se a pessoa não quiser que o animal não seja castrado, ela tem a vontade de procurar. Tem veterinários maravilhosos na nossa cidade, pode fazer tratamento, só que tratamento pago e não castrando. Aí fica à vontade da pessoa. Sim. Vereadora, uma última pergunta. Vocês recebem 80 ou 100... Maurício, eu sou dona de Eu sei, vereadora. A senhora tem que limpar a casa aí. Vocês estão recebendo agora e qual vocês estão pleiteando? A senhora recebe 80 ou 110 mil? O núcleo recebe 80 mil ou 110 mil? Porque o núcleo diz que é 80, a prefeitura diz que é 110. Em recurso financeiro, 85 mil, tá? E contrapartida da prefeitura, ele oferece 2 motoristas, o aluguel da casa de saúde animal, a gasolina dos veículos, os estagiários, que eles fizeram um cálculo de 108 mil, somando tudo. Mas se eles quiserem, uma coisa que eu te disse, Maurício, que eu acho que está na hora, realmente, o Arataújo falou muito bem, que é da responsabilidade da prefeitura em fazer o controle populacional. Se não acha que está bem feito pelo núcleo, que ele assuma a responsabilidade, que ele não fez serviço. Está na hora de cada um assumir essa responsabilidade, fazer um serviço, já que nós temos um prefeito extremamente midiático e bom administrador, que ele faça o serviço. Eu acho que tem que mostrar, não estou gostando, vamos fazer melhor. Porque agora eu vou ter muito tempo para fiscalizar, Maurício. Porque eu passo meu tempo inteiro cuidando de animais e tentando fazer que esse projeto funcione, agora eu vou me tornar, como eu não vou estar fiscalizando, dentro da princípio, eu vou passar o dia inteiro fiscalizando produção. Está fazendo bem feito o serviço dele. Tá bem, vereadora. Muito obrigado. Acho que o Silto tem uma pergunta. Bom final de semana. Acho que... Só um pouquinho, Maurício, eu convido os CTs que estão criticando o núcleo nas redes sociais, que hoje de tarde tá os voluntários lá fora, limpando as baias e doando os animais, que ele pode dar uma chegadinha lá para ajudar. Tá, vereadora, só mais uma pergunta. O Silto tem uma pergunta. Bom dia, vereadora. Bom dia. Vereadora, a senhora se sente feliz de estar na oposição agora? Eu sinto verdadeira, não sinto que eu não me senti. Tenho orgulho pleno que a minha filha vai se sentir honrada pela mãe que ela tem. Eu não vou em qualquer governo que eu tiver, se eu tiver que ver o que eu penso. Não me interessa se eu estou na oposição, na situação. Eu tenho orgulho de mim por não ter a política não ter me moldado nem me modificado. Muito bem. A senhora também, na verdade, a senhora sabe que isso lhe deu um plus, né? Na sua vida pública, enfim, né? Mas na realidade, eu acho que teria que não ser um plus, teria que ser normal, que exceção as pessoas que fazem o contrário, Silton. Tá bem, então. Hoje eu virei exceção à regra, na realidade teria que ser o normal e a exceção seria quem não cumpre o que prometeu. A gente fez um juramento, a lei orgânica diz ali o que a gente tem que cumprir, teria que ser o normal, eu não teria que a gente vai descida por isso. Tá bem, então, vereadora. Muito obrigado, viu? Tá, um abraço pra você. Feito, obrigado. Pode cuidar da casa, vereadora. Um abraço. Tá
Então a vereadora tá fazendo o papel dela. A vereadora defender a população, acho tá que- correto. E é aquilo que eu falei pra vocês, Arataú, que me disseram que o prefeito disse que quem tá do lado dele, tá do lado, quem não tá é inimigo. As tintas fascistoides da tua administração são notórias, né? Mas soma-se aquela tua tese de que Soma. os olhudos Soma. viram 68 mil, né? Há uma outra tese bem interessante, né? Que agora o prefeito resolveu descontar nos cachorros de rua porque a vereadora Bia não é mais da base. Não, Eu acho que as duas têm 99,9% de serem verdade. E outra questão, o que ele tá fazendo com a Bia, ou quis fazer com a Bia, foi a mesma coisa que ele fez com a vereadora Sônia. Quando deu problema numa entidade que a vereadora Sônia mantinha com o apoio do poder público, ele fechou. E aí a vereadora Sônia, que estava descontente com algumas atitudes do governo, voltou atrás. Só que a vereadora Bia não voltou atrás, se manteve firme. Isso aí, tchê, é onde soma, aquela soma sempre que eu fiz, Arataú. É aquela soma que eu fiz sempre. Aonde tu multiplica, Arataú, que dá aquele bolão, aí cresce os olhos, Arataú. E o que estão fazendo não é política, é politicagem. E a vereadora tá certa. Vocês não lembram do matemático Oswaldo de Souza, da Globo? Aqui nós temos o Vassourão de Souza. Matemática é com o doutor Vassourão, o que ele disser, assina embaixo. Sim, Arataú, tu faz, olha aqui, ó. Tu chega no mercado... Chega no mercado lá, ele fica com 1 centavo teu. Tudo bem, tu não dá bola porque é só 1 centavo. Mas aonde já é 1000 vezes 1 centavo por dia, aí tu paga uma prestação no carro zero, é onde cresce os olhão deles. Falando nisso, até seria bom, já vamos deixar aberto aqui, para a municipalidade responder e dar seu ponto de vista. O prefeito, o secretário da Fazenda, o secretário Eduardo Deibler, o procurador jurídico Heitor Goulart. Até é bom que o secretário da Fazenda venha, porque aí ele também já nos dá outras informações sobre o FUNPAS. Ele, o Sandro. Tio Arataú, tu levantaste algo bem interessante. Com relação aos cachorros, que na verdade não diminuiu nada, entende? Tem uns malucos aí que botam ração para eles em determinado local e os bichos ficam ali, entende? Então por isso estão sempre gordos. E aí, como a Bia própria falou, né? Aliás, ela falou que sobre os que são voluntários, né? E que esses voluntários que dão comida para esses cachorros na rua, que levam para dentro de casa também, né? Que é menos um cachorro na rua. E esses dias eu tava vendo, um cara reclamando dos cachorros, né, que estão na rua, que não pode andar de moto, que os cachorros se avançam neles, né, e já levou vários pontos, enfim, e aí quem vai reclamar para quem? Para quem? Pro núcleo? Vai adiantar? Pois é, esse é o problema. Não é a pretexto de eu defender a saúde, a integridade, a segurança dos animais de estimação, que eu vá tratar com leniência disso e conviver com uma situação grave que põe em risco, inclusive, a vida humana. Não só pelo lado da saúde pública, como pelo lado do trânsito também, entendeu? E fora outro tipo de acidente. E é muito engraçado porque cobra-se das pessoas, e eu vejo várias na rua com um cachorrinho pela coleira e um saquinho na mão, né? Pra juntar as fezes dos cachorros. E aí de ti que venha com o cachorro pela coleira e teu cachorro faça um cocô ali em algum lugar, que se não salta uns 10 pra cima de ti. E quem é que junta os cocôs do cachorro de rua? Não, isso é absolutamente insalubre, antigênico, entendeu? Lesivo, transmite doença para outros animais, parvo, sinomose, essas doenças. Então é lesivo. Eu acho que é muito interessante essa coisa. Da vez que a vereadora esteve aqui, eu tentei interpelar ela sobre essa questão e de alguma forma, acho que não conseguimos levantar, que nesse mundo de desesperança, de falta de crença, de falta de diálogo, de incapacidade da sociedade de escolher bem seus gestores, seus políticos, as pessoas estão fazendo um esforço ou despejando, talvez numa espécie de desespero, de causa, de desilusão com a natureza humana, o que não deveria, todo esse esforço de gentileza, o que ela gostaria de fazer pelos outros, em cima dos animais de estimação. Só que eles não substituem as pessoas. Nós precisamos olhar muito para dentro e ver o que a gente está fazendo errado. Deve proteger sim os animais, deve ser isso é verdade, ter um núcleo de produção dos animais, deve ter... Mas nós não podemos trocar as pessoas por animais de estimação. E aí nós vamos continuar ignorantes pro resto da vida, meu cara. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu lembro de alguém, uma vez na Rádio Difusora, dizer, não, porque os cachorros também têm seus direitos. Eu
Não conheço a Constituição dos Cachorros, o Código Penal, não vi cachorro votar, não pode fazer esse tipo de comparação, É verdade. que pessoa e cachorro é a mesma coisa, porque não é a mesma coisa. Não é? Tem gente pior que cachorro? Tem, mas eles são um animal irracional. Não tem. Só sobre esse aspecto. Aí é uma confusão, sabe? As pessoas estão muito frustradas, muito indignadas com muita coisa e elas despejam o afeto, a fraternidade, o carinho em cima de um animal que é notoriamente, animais que são notoriamente dóceis e integrados com o ser humano. E abandonam o que poderiam fazer para que melhorasse a sua vida como um todo enquanto ser humano. É verdade. Não, pode falar. Não, te deu da parte. Aqui, a Bia está respondendo aqui, ó, que tem a lei 9605, artigo 32, que fala sobre os direitos dos animais. Eu não conheço essa lei, então... É uma lei dos homens feita para proteger os animais, não é uma lei feita pelos cachorros para proteger os cachorros, né? Agora, é nesse sentido. Agora, eu concordo, e é uma das divergências que eu tenho com o núcleo, que esses cachorros de rua, eles devem... Se eu sou voluntário, se eu estou lá alimentando, eu não tenho que botar uma casinha no meio do canteiro. Eu tenho que botar uma casinha no meu pátio e alimentar ele. Isso eu concordo, é uma divergência que eu tenho com o núcleo. Porém, a vereadora Bia que responde quando tu disse que de quem seria essa responsabilidade, ela diz que nesse ponto a responsabilidade é do poder público, porque o que o núcleo podia fazer com os recursos que tem foi castrar. Porque se esses cachorros não fossem castrados, estariam gerando 47 mil filhotes multiplicados por 6, porque cada cadela dá 6 filhotes. Então, com os recursos que a prefeitura deu para eles, segundo a vereadora Bia aqui no WhatsApp, eles castraram, mas o poder público não aumenta a verba, não pode aumentar o canil. Não tem como fugir de uma lógica que é aplicada no mundo inteiro, entendeu? Que é criar um canil e recolher os animais de rua todos. Não pode ficar solto na rua, ponto. Agora não é para recolher os animais, para maltratar os animais. Então façam como façam. É muito engraçado no Brasil. No Uruguai tem isso aí que tu falou, viste? Oi? No Uruguai tem isso aí que tu falou. Aquilo, passando aqui a Ceguá, tem uma média ali de 2.000 cachorros, mais ou menos, né? Que o município que banca. Tanto é que tu vai no Uruguai, não tem cachorro. Não tem cachorro solto. Evidente. Entendeu? Porque eles controlam realmente isso, sabe? Então trocaram aquela lógica maluca que eu vi acontecer no governo Maynard, que diziam na época, inclusive, porque aquilo caía em cima da Secretaria de Saúde, né? Porque é um problema de saúde pública. E o Maynard não tinha cabeça para lidar com esse assunto, entendeu? E eu sei que lá pelas tantas começou a aparecer cachorro morto envenenado e começaram a dizer que era gente mandada para se livrar do problema, que não sei o que lá. A questão é o seguinte, meu amigo, tá se gastando dinheiro, tem que fazer um canil, recolher todos os animais de rua e criar um procedimento como existe em todo o mundo civilizado a respeito. Recolhe os animais, trata, faz campanha de doação, mas retira os animais da rua, da via pública. Quando morrer uma pessoa, e vai morrer num acidente de trânsito, pode ser que os cachorreiros... porque as pessoas, infelizmente, no Brasil, é só assim, é só depois da tragédia que cai o filme. É a síndrome da Botkiss. Entende? Então a gente fica nessa. Os cavalos que já mataram não sei quantos, estão aí os cavalos soltos na via pública aí. E assim, é uma tragédia. Aí fazem um circo miserável. Ai, morreu, pobrezinho. Por causa do cachorro, matou a pessoa. Aí já era, meu filho. Aí já morreu. Entendeu? Aí não adianta falar. Segundo a vereadora Bia, aqui são 100 mil cachorros na rua. Grande parte castrados. Se só não castraram todos, porque senão seria genocídio. Mas os que não são castrados estão se multiplicando. Só uma questão aqui que falam. O núcleo entende, e eu também era da tua opinião, Urataú, de que o núcleo tava... Protetores de animais estavam trocando a pessoa humana ou trocando seus sentimentos pela pessoa humana pelo animal. Ao conhecer mais a fundo a causa, eu mudei de opinião. E amanhã eu posso mudar de opinião de novo, porque daqui a pouco eu posso ver que eu tô errado e tal. Mas eles não entendem que estão trocando a vida humana pela vida animal. Eles entendem que a vida humana já tem bastante gente preocupada. A PAI, as instituições de idosos, os hospitais. E que com os animais que provocam zoonose, que dão muita alegria para muito idoso abandonado aí e para muita criança, a causa está abandonada e agora está sofrendo represália. Esse meu discurso não é contra o trabalho do núcleo. Eu tô falando de uma coisa, lato senso, que acontece não é só aqui no Brasil. Tem acontecido no mundo inteiro. As pessoas estão trocando a convivência dela com os seus semelhantes para lidar com animais. E em alguns lugares vira doença isso, está de colecionador, que depois acaba que o poder público tem que interferir, entendeu? Porque vira uma tragédia isso. É um problema de relação psicológica, mental, inclusive, um desvio, que não é um problema que acontece em Bagé, é um problema que está acontecendo no mundo inteiro. E não adianta tu pegar e arrumar uma outra espécie para te depositar as tuas esperanças, o teu carinho, o teu amor, a tua fraternidade,
para te desovar ali e te esquecer que tu é um ser humano. E que tu tem que estar preocupado em saber de que maneira que tu pode te transformar, que tu pode mudar, de que tu pode agir, para que a vida, enquanto tu, ser humano, se altere, melhore. Do contrário, meu amiguinho, caia D4 e saia pastando. Voltamos ao ponto em que o ser humano deixa de ser um animal racional. É nesse sentido, não tem nada a ver com o trabalho do núcleo. O trabalho do núcleo é benemérito, um trabalho importante. Eu já dei minha dica para o núcleo, mas me diz a vereadora que já existe uma comissão que a prefeitura fiscaliza, então pronto, entendeu? Agora, outra questão aqui, que o senhor, acho que foi o Silto que falou, muito importante, sobre as fezes dos cachorros. Claro, provoca doenças e é uma responsabilidade do poder público, mas também não podemos esquecer que o poder público está deixando muito a desejar, porque já está tendo moradores de rua acampados nas praças, e esses tempos eu tive um conhecido da minha esposa, que estava conversando com um amigo dele. Daqui a pouco ele sentiu um cheiro horrível, olhou para trás, era um morador de rua encostado numa árvore, defecando, e simplesmente no meio da praça pública. Isso aí é questão de saúde pública, a prefeitura tem que estar atenta com isso. E outra questão, a prefeitura lança fake news alegando que não tem dinheiro, mas no orçamento da publicidade do gabinete, Urataú, tem 400 mil. Aumentar o salário dos CCs de 30% para 70%, tá? E aí, que crise é essa? Aí então eu só tenho a dizer o seguinte: prefiro ter um cachorro amigo do que um amigo cachorro. Que amigo cachorro tem uns montes aí. Tá, deu, né, Silton? Vambora. Depois dessa, só vamos... Conhece, fechou. Fechou todos, não tem mais. Depois dessa, Vamos então, Urataú, depois então dessa manifestação belíssima do nosso Vassourão, vamos trazer então o que quer dizer prisão do Lula. Esse troço tá me dando uma gastura isso. Ter que contar uma coisa. Circo embaixo de circo. Agora Maurício Machado vira pra mim aqui, o cara tá fazendo um discurso, né? O primeiro caso de presidiário condenado, mais do que recondenado, confirmado, e o Diaba 4, né, que tem plateia, que faz discurso, que... deu no que deu, né? Se sabia, eu cansei de dizer pra vocês aqui qual era o procedimento que ia acontecer. O Moro é faca na bota mesmo, né? Faca na bota, pegou todo mundo desprevenido. A rigor, terminou aquela votação do Supremo que negou o habeas corpus, tava líquido e certo, como eu disse antes, mais de uma vez, que ia ser decretada a prisão. Eu não tô aqui pra ficar fazendo blague e ficar sensacionalismo e inventando história pra vocês, pra manterem vocês tudo ligado e atemorizados nessa história. Esse episódio que o Lula tá protagonizando aí, que aí ele saiu correndo lá e juntou essa militância dele lá pra fazer essa questão política toda aí, é um ato político ali pra tentar explorar. Como disse o Maurício Machado, né? Se em outras circunstâncias, por outras razões, essa resistência seria absolutamente legítima e desejável. Eu mesmo, como o Maurício Machado disse, no caso do Brizola na campanha da legalidade, do Getúlio em certas situações e outras injustiças que foram, mas nesse caso não, né, meu? O sujeito que teve todo o direito de defesa desde o início, a horas que ele pode exercer todas as liberdades para se defender, foi condenado em todas as instâncias de togadas, ficou ali o Supremo, que é um tribunal político, o único tribunal que não é jurídico no Brasil, que é político, é o Supremo, porque ele é preenchido por indicação das sucessivas presidências, ficou ali meio no 6-5, entende? E agora, se ele quiser causar menor dano ao PT e aos seus, que ele diz que são seus apoiadores, ele que vá lá para a Polícia Federal, se entregue e vá honradamente lá, ou com alguma dignidade, cumprir o que ele tem que cumprir. E aí a polícia, aí fica toda uma onda, e a polícia, e a imprensa metendo pressão, porque o choque tá indo, porque vão invadir, e fica todo mundo naquela tensão, vai dar polícia? Não vai nada, amigo. Quem tá atrás disso é gente competente, são tão competentes que condenaram, bem condenadinho, um homem corrupto, tá? Que foi presidente da República e que tinha, até eu, em certo momento, acreditei. Até 2008, eu achei que depois o Lobão me ganhou. O Lobão saltou fora de acreditar nele em 2005. Mas que essa gente é competente em questão da violência. Não vai acontecer nada disso. A polícia, o Ministério Público e a Polícia Federal estão matando os caras no cansaço. Eles estão deixando o troço se esvaziar ali. Quanto mais tempo ficar essa mobilização, mais se acirram os ânimos. Quem tá dando risada, mas assim, nadando de braçada, é o Bolsonaro. O Bolsonaro
Bolsonaro deve estar decolando o Ibope dele. Muito engraçado, porque os institutos de pesquisa, notoriamente comprados por esta imprensa corrupta que existe no Brasil, não têm publicado pesquisas de opinião sobre candidatos à presidência, né? E agora nós temos uma novidade, Joaquim Barbosa, né? Que vai começar a aparecer nas pesquisas. Muito interessante. Então, alguém está ganhando com isso. O Bolsonaro. Está ganhando. Arataú, diz que descobriram um meio de levar o Lula pra cadeira. Tu diz que tem gente competente atrás, acharam um meio. Diz que vão botar umas 51 na cadeia lá, diz que ele vai direto. Tem de tudo. Eu nem vou entrar nesse mérito, porque eu tenho visto coisas de ambos os lados, né? Agora, alguém tentar invocar injustiça aqui, tem vídeos e textos esclarecendo notoriamente as comprovações e as provas materiais que estão envolvidas nisso, né? O Lula, a rigor, meu cara, é vítima dele mesmo. Por que se exige, por que se pede que alguém, quando vai ocupar um cargo público dessa monta, ou de monta inferior, até de prefeito de Bagé, que seja uma pessoa que tenha um pouco de discernimento, que tenha um pouco de conhecimento, que tenha preparo, que tenha consistência? Não tem, a gente acha que é bonito, é romântico, né? Vamos eleger o analfabeto de 9 dedos, vítima do sistema horroroso, dessa burguesia malvada, para nos defender, nos proteger, ele é igual a nós. E o cara não tem consistência. E por não ter consistência, afundou as mãozinhas. Se ele tivesse, qual é a diferença dele para esses corruptos da direita, que agora estão tudo na rua, batendo palma e tocando hino nacional na rua e buzinando? Eles não estão preocupados com o fato do Lula ser ladrão. Eles querem que volte os ladrão deles. É isso. Qual é a diferença do Lula para esses caras? Que esses caras têm preparo. E como tem preparo, até a corrupção deles é muito mais difícil de pegar. Ou quando eles afundam a mão, eles não metem. Sabe aquela coisa do gato que quando come, nunca comeu melado e quando come melado se lambuza? Não fala em gato, porque agora tem o núcleo que tá nessa polêmica, vai dar mais A esquerda passou não sei quantos anos metendo o dedo na cara da direita e nunca teve oportunidade. Quando teve oportunidade, amiguinho, confirmou a regra. Deu que nem o gato que nunca comeu melado quando come se lambuza. Não adianta, agora é só pagar a conta. O fato é que tá tudo apodrecido, os partidos estão todos apodrecidos, sem exceção, entendeu? Não venha me contar com o meu uma ova. Ou façam pelo menos autocrítica. Se vocês nem fizeram, não vou resolver essa coisa nunca. É isso. Outra coisa. E isso é besteira. Esse troço, aí fica a imprensa, desculpe a palavra, masturbando a gente com esse troço. Tá louco. Dependendo da masturbação, a coisa é boa, né? Só uma parte aqui. Elegeram como é que tu disse? Um cidadão sem qualificação? Não, ele não é preparo, não é que ele é desqualificado. Ele é uma pessoa, era originalmente uma pessoa trabalhadora, normal, honesta, ou consciente. Tu tem que ter condições intelectuais de assumir essa, até para poder te defender do mecanismo, entendeu? Até para poder te defender das armadilhas que esse poder vão te apresentar, e elas vão te apresentar muitas armadilhas. Muitas. Para um prefeitinho aqui de Bagé, prefeitinho, entendeu? As armadilhas que o poder... Bom, eu trabalhei nos últimos 3 anos do governo Mainardi. Mas o prefeito aqui não cai, ele é formado em gestão pública. No final do governo do Mainardi, a vaidade se apoderou do Mainardi de uma forma que era assustadora. Então, o que acontece? Tu tem que ter condições de enfrentar a situação, porque senão acaba que tu entra pelo cano, mesmo que originalmente tu fosse honesto. Mas tem prefeito aí que a vaidade, eu acho que de todos, com exceção do doutor Luiz Calil. Não, mas tem uns que já nascem com ela, não adianta. Não, mas com exceção do doutor Luiz Calil, que eu acho que eu conheci pessoalmente, porque meu pai foi secretário do Calil, que não era um vaidoso, os outros prefeitos tudo foram vaidosos. E tem prefeito que de tão vaidoso fez até implante de cabelo, no decorrer da história política de Bagé. Não, e é verdade isso que tu disse, mas qual é a diferença? Presta atenção no que tu acabou de dizer. Doutor Calil, ele tinha estrutura. Sim. Ele tinha um conhecimento. Não é porque ele era médico. Sim. Ele, até livro ele escreveu, e muito bem humorado, inclusive, sobre eu li, muito bem, de casos pitorescos aqui. Essa é a diferença. Aí tu pode discordar do Calil, a questão ideológica, não gosta disso, não gosta daquilo. O fato é o seguinte, que a pessoa que tu vai botar na administração pública, meu amiguinho, não pode ser um Zé Mané, um Zé Ruela. Não pode ser. Sim. Porque ele não terá condições intelectuais de enfrentar o problema. Não precisa ter diploma, entendeu? Não precisa nem ter segundo grau. Nem de gestão. Mas tem que deixar claro para as pessoas, o Lula se jactava diariamente da própria ignorância, fazia questão de falar errado, disse várias vezes em público que não lia livro, que tinha preguiça. O homem não lia, cara. O homem não lia, fez pior ainda, botou a Dilma de presidente, aquela louca acelerada, que passava dizendo um monte de M, e o cara se jactava disso, as pessoas achavam que isso era bom.
Isso é roubada, cara. Isso é roubada. Ah, não, mas eu não voto no fulano porque ele é snob. Não, ele não é. A humildade não tem nada a ver com conhecimento. Poderá ter muito conhecimento e ser muito humilde. Agora, não dá pra votar em eleger gente pra cargo, e especialmente do executivo. Vocês querem um cara pra ficarem batendo boca e que defenda... esse famoso legislador nato, né? Aquele cara que tem a identificação com o povo. Vai pra vereador, pra deputado. Senador não, né? Que é o poder moderador. Eleja o cara pra ler, o cara fica lá defendendo o povo porque ele se identifica. Mas no executivo, meu amiguinho, num cargo de mando, onde tu roda com milhões na mão, é uma armadilha. O cara despreparado vai cair sempre. Agora, uma coisa que eu condenei na manifestação contra o Lula aqui foi a violência. As agressões com relho, as agressões com pedra. Ontem, assistindo o jornal da Band, eu vi que os manifestantes pró-Lula, lá defendendo o Lula no sindicato, agrediram um empresário porque confundiram ele com um opositor do Lula, um integrante do PSDB. Mas mesmo que fosse opositor, não se agride. Não, jogaram o cara contra o caminhão, o cara deu cabeça na carroceria e caiu desacordado no chão. Não se agride alguém daquele jeito. Aliás, não se agride. Pode debater com argumentos, mas agredir fisicamente, não. Isso é crime. Esses vagabundos têm que serem presos. E outra coisa, depois foram lá atirar ovo na imprensa, atirar ovo em pé na imprensa. Isso é crime. Ou seja, aqui alegaram que eram vítimas. E lá, o que são? Fenômeno da democracia. Como foi crime aqui, é crime lá. Esses vagabundos, esses marginais, têm que serem presos. E o cara é tão covarde, o agressor desse empresário, que foi confundido, porque ele estava indo fazer um tratamento pro pé. O cara é tão covarde que ele só começou a agredir depois que o Brutamontes do filho dele chegou. E o cara parece que é político, né? Foi candidato foi vereador, foi candidato a prefeito, Eu disse aqui, né, quando o Maurício se contrapôs a mim sobre a questão da legitimidade das manifestações que estavam acontecendo aqui no Sul, quando começou essa carreata da estupidez do maluco, do condenado aí, do sabarbudo, e o Maurício, não, mas eu sou contra a violência. E o que dizia aqui na época? Quem legitima essa violência que está acontecendo aqui é a violência originária sofrida lá. E agora o PT só faz confirmar isso. Quase mataram um sujeito lá, tiraram tinta vermelha no outro prédio e fizeram uma coisa típica de quem é totalitário. Típica. A esquerda não quer imprensa livre. Eu critico a imprensa aqui sempre porque a imprensa é corrupta no Brasil. Isso é uma coisa. Agora, eu tentar por qualquer meio impedir o exercício da imprensa, agredir fisicamente, eu tolerar a possibilidade que a imprensa trabalhe, isso é coisa de comunista safado ou de fascista safado. Pode escolher onde é que tu tá. A imprensa tem todo o direito, dever, direito em nosso nome, sociedade, que delegamos à imprensa a liberdade de imprensa, de opinião, de expressão, comunicação, em nosso nome, sociedade, tem o dever de estar lá. E quem tenta se insurgir contra isso, meu amigo, é bandido. Bandido. Querem criticar a imprensa, critiquem e devem criticar, para que ela sofra e se qualifique. Mas fisicamente, imposição, tentar impedir o trabalho da imprensa, sai pra lá, bandido. E outra coisa, eu queria ver esses bandidos, se eles iam estar agindo assim, se fosse qualquer outro no lugar do Lula. Se não fosse o Lula, se fosse o Aécio que tivesse se amotinado. Não, nós vimos eles reclamarem que os fazendeiros estavam impedindo o direito deles de ir e vir, e agora eles não estão impedindo. Agora aqui em Candiota trancaram o pessoal que sai da usina lá, que trabalha, se acorda de madrugada, vai trabalhar na usina, não podia vir de noite porque se amotinaram ali e queimaram um monte de pneu, trancando o direito de ir e vir. E outra coisa, eu queria ver se fosse... Quero que o Aécio seja preso, ou seja julgado pelos crimes que cometeu, mas eu queria ver se fosse o Aécio que tivesse fazendo essa ação do Lula. Qual seria a reação deles? Bom, como eu disse, Bolsonaro agradece. É verdade. Manda um beijo pro Lula. Muito bem. Bom, vamos dar um intervalo. E dentro de alguns... Bem verdade. Porque esse rapaz, esse homem foi lá pra fumar, tia. Depois veio com uma catinga de cigarro aqui que eu vou ter mais um sorrio. Ai, parida. Ele, por causa que tem a proteção dos animais. Mas então vamos lá, então, meu filho. Vamos. Não, na volta, na porta do brete eu quero te ver nesse momento. Mulher com mulher, o resto vale.
Quando você contrata a Urupês, está contratando a garantia de serviço bem feito e a entrega no prazo estipulado. Terraplanagem, drenagem, reformas de açudes, nivelamento de terrenos, emboiramentos e muito mais. Todos os serviços com a mesma dedicação. Pode confiar, do pequeno ao grande serviço, nós sabemos o quanto é importante para você. Urupês, uma empresa que conhece a nossa terra. Ligue 999755629. Vamos lá então, voltando à segunda parte do programa Vale Tudo, hoje 7/4/2018, mas antes de nós iniciarmos as nossas pautas, tem algo para falar aí, né, Oratawan? Não, rapidamente aqui, né, o pessoal que está na linha de comentários ali do vídeo nosso que está ao vivo no Facebook, né? Nossa amiga Dilce Luiz Mário, a dona Honorata, a Nara Colares, Doniara Ribeiro, a Diná, Montezana, Carreta, Ivan Camargo, Vanderlei Moreira, Roberto Minotto, Maria Tereza, Doc Brum e Edson, os que estão nos acompanhando ali e fazendo comentário aí. Muito obrigado pelas considerações e pela audiência de todos vocês aqui. Fora toda a audiência que está lá curtindo, são só os nomes das pessoas que estão emitindo opinião ali ao lado do vídeo. É verdade, porque a gente não tem essa, a maioria das pessoas estão assistindo, apenas assistindo, não estão dando evidente. opinião. Não, tu tem 1.500, 2.000 visualizações a cada programa. Só uma questão. Fora o rádio, né? Fora o áudio e o áudio depois. Aliás, estou devendo para vocês, eu estou em 2 programas atrasados. É que é muita coisa para essa cuia aqui. O cara tem que sair daqui, eu gravo, editar e postar. Mas em seguida eu boto em dia isso. Só uma questão do Luiz Mário. O Luiz Mário mora abaixo da Hebe ali. E ele tem dificuldade de nos ouvir, então ele acessa através do celular e bota o celular numa caneca para poder pegar um áudio melhor. Eu espero, Luiz Mário, que isso não seja o da Hebe tentando bloquear o nosso sinal para te não nos ouvir, viu? Mas tu não vai te enganar e botar uma cerveja nessa caneca, a gente tá caro os telefones. Bueno, tu queria falar alguma coisa também, Orator? Tu queria falar alguma coisa que você estava comentando ali fora? Ah, não, tranquilo. Assim, sobre o núcleo de produção dos animais, uma fonte oficial que já tinha dito pro Maurício, né? É oficial, uma fonte oficial, que até tem uma compreensão parecida com a minha sobre essa questão de que se troca pessoas por animais, essa questão que precisa ser discutida melhor. Até agradeço muito a audiência dessa pessoa, um amigo e homem capaz, mas ele disse, olha, eu posso até ter alguma discordância, mas eu tenho que registrar, e quero que tu registre, que toda a contabilidade do núcleo de produção dos animais é chancelada, toda chancelada pelo Tribunal de Contas, oficialmente chancelada e anunciada como modelo a ser seguido por outros. Muito bem. Vamos então, qualidade da água. Pois é, o problema que está acontecendo ali no centro da cidade ali, o que acontece? Até a década de 40, tudo era organizado aqui em Bagé. A água era toda encanada, o esgoto era todo encanado, só que de lá para cá, os prefeitos não fizeram o dever de casa. E essas redes antigas não foram trocadas. Algumas até foram trocadas na gestão Mainardi, que eu me lembro, e os canos que saem da rua é impressionante. A esclerose chega a estrangular que um cano de 100 tem menos que meia polegada de passagem de água no meio. Com a função dessa coisa do racionamento, que fica 12 horas parado, o que acontece? Resseca aquele material que está encrostado nesses canos de ferro antigos, e quando volta a água, solta e vai parar na casa das pessoas. Então ali na Marechal Floriano, ali tem um engenheiro amigo meu, que eu vou declinar o nome, mas ele fez inclusive um experimento, eu tenho as fotos, eu vou postar depois na página do Vale Tudo, com 4 copos d'água, um para cada dia, em sequência, para a qualidade absurda, a quantidade de material férreo que vem de volta quando volta. E aí tem uma confusão, parece que de um lado da Marechal Floriano já tem um encanamento novo, e do outro lado continua o encanamento antigo, e as pessoas estão trocando a sua ligação para o cano do outro lado da rua, porque a prefeitura não se dignifica tomar uma atitude, em vez de gastar dinheiro com bobagem aí, 30 e não sei quantos milhões, querem botar a eliminação pública. E terça-feira eu fui ali na Delta Sul, e estava no centro, na calçada ali, e em frente à Delta Sul estourou um hidrômetro. O hidrômetro, no chão tem umas tampinhas de ferro, ali tu abre, ali tem um bocal de hidrômetro para os bombeiros usarem. Cara, a cor da água que saía daquilo ali, eu não sei se vocês sabem, mas o hidrômetro é ligado na rede de abastecimento. Na mesma que você vai tomar, a mesma água que você vai tomar. A cor da água é uma coisa inimaginável. Inimaginável. Que é a água que está chegando na casa das pessoas. Então isso é um problema que maciçamente, ou principalmente atinge o centro da cidade, porque é
onde está colocada a rede de abastecimento mais antiga. E providência a respeito não tem sido tomada. Uma participação do ouvinte aqui, o nosso Zoinho, está participando do programa aqui, dizendo, quando nós falamos dos prefeitos megalomaníacos e, enfim, dos que foram gestores, que o poder subiu para a cabeça, ele falou: futuro prefeito na escuta, quero ser um prefeito humilde. E aqui ele bota: quando eu for prefeito, o núcleo vai ser lá na colina. Tá bem. Vai dar um emprego pro ex-prefeito. Não, Mas aqui me registra... Lá tem uma região de campos, né, bastante vasta. Me registra o Igor aqui, que é engenheiro do DAEB. Essa questão da água é necessário substituir a tubulação. A maioria da tubulação tem mais de 100 anos. Sabe lá o que é isso? Controle de perdas não existe em Bagé. Isso é outra coisa importante em relação a isso. Tu imagina que condição que tem um cano nesse estado de apodrecimento de tu controlar a perda dele sem ser trocado. Tem que trocar. Deve ter vazamento e infiltração nesse cano esparramado pela cidade inteira. E aí não é caso espécie de dizer que Bagé consome na realidade o dobro de água de que deveria consumir. Porque essa outra metade vai fora. Ou por falta de medição, ou por falta de hidrômetro, ou por vazamento, ou por rede corroída. É isso. Bueno, vamos então agora entrar, Urataú, na questão da SMTC, Azuizinho. É uma coisa que nós já falamos disso na semana passada, falamos meio por cima, vamos dizer, e hoje vamos retornar novamente, mas hoje com mais conteúdo. Até sobre essa questão de trânsito, né, faz hora que eu falo disso, que nós temos que fazer um programa especial a respeito. Porque a quantidade de urubu que tem no trânsito de Bagé, a quantidade de coisa mal feita, de excesso de sinalização, de má sinalização, de semáforo errado. E agora a Dilson e o Luiz Mário me mandaram uma mensagem aqui sobre a falta de sinalização nos quebra-molas. Né? As pessoas se distraem, passam batido por aquilo, arrebentam o carro por baixo. O semáforo da Bento Gonçalves, que é um dos últimos a ser colocado, desligado. Então a rigor é o seguinte, né? Tá as moscas. E o Silto tinha chegado para mim com uma informação de uma fonte que ele tinha, de que tinham havido duas ou três coisas bem estranhas na SMTC. A primeira é que teriam arrombado o prédio e roubado os bafômetros e os radiocomunicadores dos agentes. Que, aliás, na rua você vê que os agentes estão sem esses radiocomunicadores. E todos tinham os rádios pequenos de comunicação que se comunicava com a base. E a segunda, que em função daquela confusão, a própria confusão sobre a qual o Zoinho foi punido, né, que é da passagem de 6 horas para 8 horas diária, que é o que está previsto na contratação do concurso deles, que uma funcionária se insurgiu contra isso e desinstalou o sistema do Detran de multa da secretaria. E o Silto me chegou com essa informação e eu disse: mas não pode ser. Eu digo: tia, eu tenho como confirmar isso. Aí eu conversei com pessoas próximas a mim, é notório e sabido que eu trabalhei lá há 3 anos e tenho grandes amigos lá dentro, e procurei essas pessoas próximas e elas, eu não sei se por uma questão de não querer expor, né? Não aconteceu isso, não sei o quê. Bom, ocorre o seguinte, que nós fomos procurados agora por várias fontes de dentro, de fora da SMTC, nos confirmando que é verdade, que foi arrombada a secretaria, que roubaram o bafômetro e que roubaram os radiocomunicadores. E que, de fato, uma determinada funcionária que estava num surto que parece que teria participado da campanha e é meio protegida do prefeito, desinstalou. E essas fontes vieram nos dizer uma outra coisa, que a questão do estacionamento rotativo em Bagé está às moscas. O que havia de gestão do que foi implantado, do que pese eu ter minhas críticas do sistema que foi implantado, nunca gostei dele, e sigo dizendo e vou repetir, esse sistema que tu cria um cargo de monitor de estacionamento, de baixa renda, entende? Sem uma especialização, sem nada, é um sistema que está sujeito à corrupção, não estou dizendo que acontece, não estou dizendo que, porque está sujeito à natureza humana. Aí chega um tarado, que tem os contos aqui em Bagé, estaciona e resolve peitar um infeliz do funcionário que é monitor. O cara tá um trabalhador, tá ali, um saláriozinho, mixórdia, no mínimo, no máximo um salário mínimo, se não é menos, que ele tá recebendo. E aí chega um tarado e achaca, atropela aquele cidadão que tem por obrigação monitorar e apontar os carros para passar para o sistema. É evidente que essa pessoa tá fragilizada ali naquela relação e tá exposta a esse tipo de gente.
Então, esse sistema para mim é furado, é melhor que seja isso eletrônico, como querem fazer agora com parquímetro, tá? Parquímetro é outra coisa, parquímetro, tá? Para acabar com essa relação, pessoal, ou então por uma autoridade de trânsito efetiva que tenha poder de polícia, o próprio agente de trânsito, o azulzinho de verdade. Porque esse contra esse, tu não achaca, né? Passa para cima do cara, o cara até soca uma notificação na mesma hora, porque ele tem um poder de fazer tudo respeitar. O monitor não tem. O cara vai correndo pegar o emprego porque não tem emprego em Bagé, mas esse sistema para mim, mas de qualquer sorte, mesmo dentro dessa fragilidade, esse sistema está abandonado totalmente. Está, Deus dará. Faça o que quer, estaciona. Eles estão ali, anotam, apontam e tal, mas não há repercussão nenhuma disso. Até alguém aqui presente me disse que deixou um carro parado o dia inteiro ali e não recebeu nem aquela notificação no para-brisa que eles dão ali, que olha o senhor. Então é isso, assim, a situação da SMDC é grave mesmo. Eu entendo que esse tipo de administração não goste de polícia e nem de fiscalização. Então, isso aí que você está falando, que o cara deixou o carro ali, não foi nem notificado. Também, sabe onde é que estavam os caras que tem que estar ali? No Wi-Fi na Câmara de Vereador. Ah, é verdade. Eu vi com o vassourão. Três azuizinhos, monitores de trânsito, usando o Wi-Fi da Câmara. Eu vi, o vassourão me chamou atenção para isso. É verdade. Agora, tá as moscas, não ou não tá? Só deixa eu registrar aqui um desafio que o Zoinho faz. Eu, Zoinho, pré-candidato a prefeito, faço um desafio ao atual prefeito de Valdo Lara. Se ele entregar a barragem até 2020, eu não concorro. Tenho certeza que ele não vai entregar a barragem. Muito bem. Tia, O Zoinho tá dizendo. Tá certo, tá certo. Só para nós não trocar de pauta. Essa questão, tia, praticamente eles estão ali vendendo aqueles tickets para colocar na parte do carro. Mas é eles que vendem agora? Não, é as lojas. As lojas ali, enfim. Sim. Mas só que não vale para nada. Todo mundo tá pagando de bobo. Então eu digo, não pague mais nada, entende? Evidente. Não pague mais nada. Deixe o seu carro ali, como eu fiz, entende? Eu vou fazer um teste, vou ver se tem alguma coisa mesmo, entende? Aí deixei o carro e, consequentemente, não teve nada. A gente fica pensando, às vezes, ali, Oratal, que tem um monte de camelô que estão botando ali os carros, né? Bem no coração da cidade ali. E, praticamente, um monte de coberta e tudo em cima dos carros. E aonde tá a fiscalização? É o que eu tô dizendo. Entendeu? Então, eles já sabiam, muito antes da gente, que não tinha nada, compreendeste? Então, é isso que eu tô me referindo, que, além do roubo dos rádios, essa funcionária, porque pediu para trabalhar, ou seja, estava trabalhando 6 horas e foram para trabalhar 8 horas, que era o caso do Zoinho. Como ela se rebelou, não quis trabalhar, ela saiu e praticamente apagou o sistema. De toda a parte essa que iria lá para baixo. O que ocorreu? Ela está lá junto com a Secretaria de Educação. Tu entendeste? Isso é desvio de função? Desvio de função. Inclusive, dos 23 azuizinhos, 12... Estão em desvio de função? 12 em desvio de função. Ministério Público? Bom, eu cansei do Ministério Público. Não Desisti. tem. Não tem. Ministério Público desistir. Não, eu vi que tu me contasse esse teu caso aí, mas tem outros tantos aí. Agora tu conta o teu caso. Desvio de função pública parece que é praxe, porque tem uma merendeira, nada contra as merendeiras, são profissões dignas, mas exercendo cargo no setor de projetos da municipalidade, setor de projetos de leis, de projetos... Fala isso, é desvio de função também. Ela tinha que estar em escola, alimentando as criancinhas. Entendeu, Ratau? E os presentes aqui da mesa. Então, é assim que está o governo atual. Quer dizer, segundo o que dizem, ele quer acabar com essa questão de ter azuizinhos, entendeu? Tu pode ver a roupa dos azuizinhos, podia ser os vermelhinho, verdinho, roxinho, qualquer outra cor. Laranjinha. Não, aí não. Não, se fosse laranjinha, ele dava um uniforme novo, botava luzinha, fazia o diabo. Entendeu? Então, eles estão ali, ó. Não tem roupa, não tem botina, não tem nada. Não, eu já falei aqui, né? Não existe uma política de segurança pública do município, a rigor nunca existiu. Já desde lá do começo, lá, a SMTC era primeiro ou segundo menor orçamento da prefeitura. Sim. Eles tratam isso de uma maneira absolutamente leniente e irresponsável. E agora aprofundou isso de uma maneira estúpida, né? E quando invento de querer se imiscuir, é pra exagerar e errar a mão, como fez o Dudu, né? Que queria botar 40 por hora na Santa Tecla e encher radar móvel por tudo quanto é canto, baixa a velocidade que é 60 para 40 e deixa o maluco lá escondido com o radar móvel. Vou pegar aquele otário, vou fazer dinheiro. Yes! Entendeu? Não tem fundamento. Quando o CTB prevê que a via principal é 60, a secundária é 40
e as alimentadoras é 20 e 30. E aí o cara vem de fora, não tá sabendo, e tem uma armadilha para pegar o sujeito. Então quando eles vão fazer, é para esculhambar. É que nessa história do bafômetro, essa exacerbação que houve com o bafômetro. Só que agora ou é 8 ou 80, né? Política séria mesmo de segurança pública não tem. Agora essa questão, foi o Silto que falou que eles querem acabar, né? Eles querem acabar com tudo. Veja a questão do núcleo. A UPA, eu tenho uma fonte de dentro da UPA médico, que desde que mudou o contrato na UPA, os médicos estão sem receber. Já está indo por 4º mês sem receber. Tem médico já zarpando fora. O SAIS já está em estado de sucateamento. Eles querem acabar com... Claro, o PT teve seus defeitos, mas eles querem acabar com tudo que é bom que foi feito. Não contamos com a Câmara de Vereadores. Não, ainda são 4. Não contamos com o Ministério Público. Então sobra vocês da comunidade tomarem providência com relação a isso, se mobilizarem e, como diz o Silton, irem para frente da prefeitura fazer manifestação. Bem verdade. É só para dizer que o Zelomar está conosco aí escutando e assistindo o programa. Tchê, isso aí, enquanto a comunidade que está começando a sentir no bolso não tomar uma atitude de chegar na frente da prefeitura, fechar a parte da prefeitura para fazer o Tintones falar com eles, não vai adiantar nada, entende? Estão gritando, o que vão fazer, tchê? Um absurdo isso está acontecendo, porque 300% em cima dos impostos. Quem é que vai aguentar isso, Arataú, Clóvis e Maurício? Não tem, tchê, não tem é um descárbio. Descárbio quando tu fala? É um escárnio, despautério, qualquer outra coisa nesse sentido. Tudo com tério aí. Então, é uma coisa pavorosa. E eu peço encarecidamente que essas pessoas criem atitudes e vamos juntos trabalhar para que nós possamos dar início a uma nova jornada de que não deixar tudo na mão desses nossos comandantes, né? Porque do jeito que tá, não tem como não tem possibilidade nenhuma, né? De que os impostos subindo, tudo subindo, e o que vão fazer? Fala aí, pastorão. Uma fonte aqui disse que o Gargamel quer terceirizar os Smurfs. Não é... Não é comandante. Eu acho que é mandante. Não, Silto, fugindo da pauta aí, Silto, seguinte, ó. Caminhão do lixo, deram a ordem pros motoristas do caminhão do lixo não passar dos 25 por hora, tá? E os caras estão fazendo quase 10 horas por dia e não estão ganhando, né? Não estão dando botina, não estão dando luva, tá bom? Então, eu não sei, né? Eles investem demais numa empresa e nas outras eles querem falir. Mas olha, pastorão, diz que agora tem licitação de novo, dia 18. Dia 18. De novo! Mais uma! Será? Será que sai? Sai ou não sai? Sai ou não sai? Lá, 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 lá. Tchê, piada muito grande, muito grande. Sérgio Moro queria que vinha, Bagé. É verdade. Esses funcionários dessa empresa terceirizada que tá aí a título precário, quando terminar esse contratinho maluco aí, bruxo aí, metam eles na justiça trabalhista. Todos vocês, todos, sem exceção, metam eles, tirem todo o santo dinheirinho deles que eles ganharam, né, enquanto eles estão prestando serviço a título precário, de forma irregular, inclusive, que já era para estar licitado isso há muito tempo, metam na justiça. Se for verdade isso que o pastorão disse, estão trabalhando 10 horas, não recebem hora extra, não tem equipamento para proteger da insalubridade, toquem o ferro nesses caras. Qual é a previsão da licitação do lixo? Previsão dia 18, que vão... Eu não sei, tia, tá confuso. Dia 18, mas a licitação dos bichos sai antes do lixo. Tchê. Será? Mas que eficiência, né? Nesse caso, né, que é uma vereadora que deixou a base do governo, é rápido o negócio, né? Interessante. Mas olha, até vai uma dica aqui para o pessoal do núcleo, né? Se vão licitar o serviço, façam com as empresas de lixo que estão concorrendo à licitação, impeçam, entendeu? Denunciem, se inscrevam, o núcleo pode se inscrever na licitação, perfeito. Tem um handicap espetacular para apresentar, que afinal de contas é chancelado pelo Tribunal de Contas. O prefeito terá que abrir licitação, porque é um serviço terceirizado, que é um serviço público que é feito por uma entidade privada, certo? Então o núcleo vai e se inscreve na licitação. Se qualquer irregularidade, qualquer descumprimento da lei das concessões ou da 8666, pegue uma pessoa que entenda do assunto aí e glosem, meu caro, e tranquem a licitação. E só vai sair licitação o dia... Bom, aí vai começar uma guerra, né? A do lixo e a dos animais. Só dos animais.
Aí eles vão botar uma remergência. Vão. Eles vão ficar mais perto da cadeia também, né? Quanto mais cacá que eles fizerem O Julinho vai mais ter perto serviço. do Lula eles vão estar, entendeu? Olha o TRF4 aí. Só uma fonte aqui, quando eu falei da UPA, ó, uma fonte botou aqui para outra fonte. Eu esqueci de falar para vocês, a saúde está sem reumatologista desde o início do ano. O que tinha passou em um concurso e foi embora. As pessoas estão sem atendimento e a municipalidade havia rompido o contrato com o reumatologista anterior para colocar esse que fez concurso e foi embora e agora, desde janeiro, está sem reumatologista. Muito bem. Bueno, tia, só para... Deixa eu falar. O ministro aquele que votou contra o Lula, o ministro aquele que fez aquele baita discurso que eu me apaixonei pelo discurso do cara. O Barroso, tchê. Sabe o que ele disse? Não é Vaca Barrosa? Ele disse o seguinte, pra vocês aí, pessoal, ouvir. Ai. Que a Constituição, quando é pra defender os mimosos, ela é interpretada de um jeito. Aí eu faço uma pergunta pra eles. Por que não interpretam a Constituição no artigo 196, aonde diz que a saúde é um direito de todos? E eu faço um desafio pra todos da saúde e pergunto, me respondam o que é a saúde? É ficar 6 meses, 1 ano na fila esperando fazer uma cirurgia? Giovanni, fala aí, Gil. Giovanni é o responsável da saúde? Hã? É o responsável da Secretaria de Saúde. Não, é uma pergunta que eu faço. Eu vou... eu tenho que interpretar a Constituição também. Entendeu? O Urataú botou um zoião pra ele. Nós temos uma Constituição só. E nós tinha 12 para interpretar a Constituição para livrar o Lula da cadeia. Tia, essa pauta já A foi. Constituição diz que acesso ao serviço público de saúde é direito de todos, né? Porque saúde não é direito de todos. Saúde é um patrimônio de cada pessoa, né? Que a gente cuida, né? Um patrimônio essencial da vida humana é a saúde. Saúde não é direito. Saúde é patrimônio. O que é direito é acesso à saúde pública para todo mundo. Bueno, então vamos... É isso que nós temos que nos pautar, porque senão um pouco mais nós começamos a fazer outros floreados, aí não adianta, né? Entendeste? Entende? Então, só para esclarecer a questão dos azulzinhos. Entende? Tá, como é que tu falasse que tá as moscas. As moscas. Tá atirado, né? E peço novamente para quem está escutando, não pague mais nada, porque aquilo ali é só godô. É só godô, os pobres bichos ficam troteando como um cavalo magro na costeada do arame, né? E não pague nada, porque... Isso é importante, né? Se tu tá dizendo aí. Porque imposto e taxa e tarifa, essas coisas todas, elas têm que ser isonômicas. Se elas são para um, elas são para todos. Se não são para todos, não é para ninguém. Então não pague mesmo. Bote seu carro ali e fique esperando a multa. Fique. Não vão ter multa coisa nenhuma. Não pague. Estão dando dinheiro pros caras para quê? Para quê? Se tem, como disse o Silto, e eu vi, tem camelô usando o estacionamento e passa o dia inteiro com o carro no mesmo lugar. Aquele que eu te disse. Quando isso cai nas relações pessoais, é fácil o sistema se corromper. É fácil. Tá aí o mecanismo mostrando isso. Eu assisto na... E outra questão, tu diz que eles troteiam, tipo, né? Cavalo magro. Não, eles estão... O vassourão me chamou a atenção, eu vi. Eles ficam sentados ali na área ali, entre o plenário e o plenarinho, usando o Wi-Fi da Câmara na sombra. Eles não têm... Não. Aquilo ali eles estavam esperando a questão da parte essa que eles estavam lá De quê? dos funcionários, enfim. Não era isso? Não, negativo. Negativo. Negativo, aquele ali não é funcionário público. Não tinha nada. Ele estava usando o Wi-Fi ali, tinha 3 usando o Wi-Fi, eu fui lá pra fora cuidar e eles foram correndo pro lugarzinho deles depois. Muito bem. Tá, pessoal? A rigor, eles estão na rua batendo perna mesmo, né? Sim. Acharam um Wi-Fi e estão ali, porque o trabalho deles não tem como ser consumado. Não tem. Tem cafezinho também? Não tem, mas só que essa questão estão criticando algo que, entendeste? Mas o que nós estamos falando é com relação à rua, dentro ali. Não, eu sei, mas só que vocês estão falando algo sobre a questão deles estar usando, né? Wi-Fi. Esse troço aí, bem nojento. Sim, mas tu tava comentando que tu pode largar o carro ali e ninguém vai olhar, porque eles não estão lá. Eu sei, mas não estão, porque não adianta tem eles condição, lá, rapaz. Porque não adianta eles olharem, porque não tem pra quem recorrer. Eles não têm os meios pra trabalhar, eles estão ali só ganhando o salário deles, claro. Não tem o que fazer. Não tem, é isso que vocês têm que entender. É isso que tá denunciado. É. Não adianta eles apontarem e o carro tá com o horário superado que não tem como tocar pra frente. Ele não tem aqueles se reportarem pra dizer, olha, chamem um azulzinho pra multar. Um Smurf. Essa do Smurf é
Seu Gargamel quer privatizar os Smurfs, é fantástico, tudo a ver. Eu vou pegar os Smurfs. Gargamel a gente já sabe quem é, né? É o Tintone, né? Óbvio. Bota Gargamel nisso, né? Aliás, o pobre do Gargamel fica parecendo um mocinho perto dele. Eu vou pegar aqueles Smurfs e vou achar um por um e vou botar um apelido, vou apelidar os meus amigos vão apelidar. Aquele é o fulano, aquele é o ciclano, aquele é o ciclano. Essa é ótimo. O Gargamel quer privatizar os Smurfs. Um abraço aí, pessoal dos agentes de trânsito. Um abraço aí. Desculpa a brincadeira aí. Bueno, agora sim então, já denunciado, pessoal, não paguem, né? Porque vocês vão estar só colocando dinheiro fora. Bueno, cobertura desigual e tendenciosa. Pois é, vocês são testemunha, né? Que tipo de cobertura a imprensa deu para as manifestações feitas desde aqui de Bagé, começou em Bagé, atravessou todo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, a quantidade de informação passada pela imprensa dessas manifestações? Quase nada. Agora que o Lula foi preso, meia dúzia de louco, e isso aconteceu no Brasil inteiro, aqui em Candiota, queimaram pneus, vira capa de jornal, amiguinho. Tá em toda a imprensa. Tendenciosíssima, desigual. Essa imprensa corrupta, e a isso cabe a crítica, entendeu? Boa parte dela tem um vínculo notório com essas forças radicais da esquerda. Notório, intelectual e ideológico com essas forças radicais da esquerda. E aí ficam dando projeção para uma coisa que não tem projeção. E quando outros fazem igual, ou em medidas vezes maiores, não ganham a mesma repercussão. Quer dizer, imprensa pra quê? Que tipo de imprensa é essa? Como assim que uma manifestação que é feita por A tem uma cobertura diferente do que a manifestação feita por B? Aí não dá, né, amiguinho? Entendeu? Você só é corrupto mesmo, né? Essa cobertura desigual ainda é agredida por manifestantes. A crítica tem que ser feita. Entendeu? Esse tipo de coisa tem que ser cobrado diuturnamente da imprensa. A imprensa, no mundo inteiro, meu amigo, só funciona com o pé no pescoço da opinião pública. O pé no pescoço é o pé da crítica, não é o pé físico. Tu tem que manter com absoluta desconfiança tudo o que é divulgado. Eu já provei pra vocês aqui que até nós aqui, que temos a pretensão de divulgar coisas de maneira séria, divulgamos uma coisa errada aqui a respeito de um episódio de um cidadão que foi anunciado como liberto, como absolvido, e na realidade ele está condenado. Porque nós somos iludidos por uma situação circunstancial. Não foi intencional, mas houve o erro nosso. E às vezes erramos também. Então vocês têm que desconfiar da informação sempre. Essa coisa de abrir jornal e ficar engolindo aquele monte de abobrinha que os caras publicam, como se verdade fosse, é burrice, amiguinho. Infelizmente, eu me insurjo quanto a isso, porque assim, é muito engraçado que tem boca pra criticar todo mundo, né? Político, categorias, judiciário. Mais boca pra quem tem a obrigação de ofício de nos informar bem, informar nós todos cidadãos bem informado pra podermos fazer boas escolhas nas eleições, ninguém fala. Então tu tem uma imprensa tendenciosa, que aqui em Bagé mesmo, o jornal escrito aqui... Tem um folhetim da prefeitura. Um é o folheto da prefeitura, financiado inclusive. E o outro a morcega, né? Fica ali em São João e Mendonça, né? Passa uma hora, passa a mão por cima, manda um beijinho. Na outra hora no cravo. Anuncia coisa que já aconteceu, não dá notícia nunca do que vai acontecer. Não, as críticas são veladíssimas. Tem nós aqui, o Sapirana na cultura e mais um outro louco que nem nós aqui que diz alguma coisa e o resto é de joelho. Só que isso é um fenômeno que acontece em tudo, né? Sobre os Smurfs, o Zoinho disse que quer ser o Ranzinhos. Não. Tu não vai ser o Ranzinza, não, Zoinho. Tu não vai ser o Não. Eu tenho um melhor pra ser o Ranzinza. Eu vou achar um pra ti ali. Vou achar um. Bueno, vamos então na próxima Zona Franca de Aceguá. Olha, amiguinho, segundo final de semana, agora é o terceiro final de semana que eu falo nisso. Eu até vou atrás de informação mais precisa sobre isso. Agora, durante essa semana, eu me ocupei de instigar e provocar alguns empresários locais. Eu fiquei pasmo com a reação dessas pessoas. Pasmo. Eles estão achando que é 1000 maravilhas. Que vão conseguir tirar alguma vantagem disso. Claro. Eles não estão conseguindo se unir a respeito do interesse coletivo. Estão se dividindo, cada um correndo para um lado, achando que vão se criar nessa história. Teve um que eu interpelei sobre o assunto e fui enfático, né? E ele disse, não, tá tudo resolvido, vai ser isso mesmo, vai acontecer, bababá, $300, não sei o quê, eu até já estive olhando um terreno lá, eu digo, mas o capital social é no mínimo de 2 milhões. E aí ele dizia para mim, não vai, isso não vai mudar, já tá definido. Não, mas isso tem que mudar. Isso tem que mudar. Assim, tem muita coisa nessa história que tem que mudar. Zona franca, ou zona de isenção fiscal de imposto se faz, como fez o Uruguai, para vender pros
para a população do país vizinho, não para vender para sua própria população. Tanto é que os castelhanos não podem comprar no Swiss Shopping lá de Aceguá, porque senão eles vão competir com a arrecadação do imposto interno. Do ponto de vista macroeconômico, para o governo federal, que é um projeto dele, governo, é bom. Para o governo do estado é bom. Vai estimular o comércio, vai gerar movimento. Eu tenho minhas dúvidas, porque é evasão de recursos. Mas para municípios como o nosso, que é lindeiro, vizinho, e Bagé é uma espécie de polo regional comercial que supre, abastece Mulher Negra, Candiota, Aceguá, Lavras, Pinheiro, Dom Pedrito, alguma coisa sempre respinga aqui no consumo, é uma tragédia, meu amigo. O comerciante, é engraçado, né? Porque esses empresários com quem eu falei, eles são daquela turma que se considera grande. Pois é, eu conversei com um desses também, eu fiquei estupefato porque ele está iludido. Eles não são grandes. Ele se acha tão grande a ponto de concorrer com a Van. Aí quando ele me falou isso, eu virei as costas e saí. Eu digo, não. Entendeu? O outro com quem eu falei veio nessa linha. E tem produtos diretos de concorrência com essas lojas. Esse anúncio da Van que quer botar 50 lojas no estado, as 11 cidades que estão previstas botar essa zona franca aí, a Van vai estar em todas as 11. E os municípios lindeiros, que são municípios que são foco regional do comércio, vão quebrar. O governo municipal vai quebrar. A administração, por quê? Por causa da baixa na quebra do sistema de arrecadação municipal. ISSQN, ICM, retorno de ICM. Como é que faz isso? Alvarás, as taxas que estão interpostas nisso. E estão nessa. Eu até lanço um desafio aqui. Eu vou procurar pessoalmente gente esclarecida. Porque essa gente em vez de ouvir a razão, porque não interessa onde é que vem a informação tu escuta por um ouvido, processa nesta caixa aqui e tira uma conclusão. Então não interessa se um infeliz na rua me diz uma coisa, por mais infeliz, por mais pobre, por mais miserável, por menos curso que ele tenha, me diz uma coisa e entra no meu ouvidinho aqui, essa caixinha aqui processa e me diz que aquilo faz sentido, eu vou prestar atenção no que ele disse e vou avaliar aquilo. Mas não, eles gostam de doutor. Pode ser doutor ladrão, mas ele tem que estar de terno, gravata. E qual algema? Tem um terno, gravata, uma pastinha e de preferência uma outra pasta com um monte de títulos. Pode ser falso o título, não tem problema. O dinheiro pode ser roubado. Então eu vou sair atrás de algum cátedra, tá? De alguém, vou sair atrás de economista, de gente qualificada, que pode ser que atinja as orelhas desses malucos. O povo gosta de gestor público formado à distância. E nós vamos dar um jeito de arrumar para entrevistar aqui, porque eu estou muito preocupado com isso. Quer dizer, Bagé já é uma cidade sem emprego. As pessoas migram daqui, tem que migrar mesmo, tem que ir embora. Não fiquem aqui se não tem emprego. Vão para outra cidade, vamos trabalhar, porque não faço a besteira de ficar insistindo, eles vão penar. E agora isso. Então, o pequeno comerciante de Bagé, o pequeno prestador de serviço, está em iminente risco. Só para colocar, que a Roberta Pereira de Souza e Eliane Beatriz Vivian estão assistindo o nosso programa. Tia, eu te pergunto quanto de capital cada empresa tem que ter? 2 milhões de capital social. Aí diz um outro empresário para mim, não, mas é isso, 2 milhões qualquer um tem. O cara... me diz bem assim, tá? Não, porque o cara tem uma casa, a casa bota lá que vale tanto, e aí ele tem uma outra casa, um terreno que bota lá que vale tanto. Meu filho... Aí é o seguinte, desconheceu a situação real, verdadeira do comércio de Bagé. No 80, 90% dos comerciantes de Bagé pagam aluguel. Ponto. Nem o imóvel onde eles trabalham lhes pertence. O que eles têm é a casa própria deles, que eu acho que não serve para capital social. Lá o carro, não sei o que, alguma coisinha. E pagam. E pagam alto. Esse sistema de especulação imobiliária aqui em Bagé existe há muitos anos. A grande maioria dos comerciantes, e o bagense tem uma capacidade enorme de investir, está sempre correndo atrás do novo negócio, e até outro assunto que tem que começar a ser discutido melhor, porque acaba que cria uma onda de um determinado negócio, e aí corre todo mundo para fazer a mesma coisa, e no fim quebra todo mundo. Você perde o dinheiro bom que podia estar sendo colocado. Mas o cara me disse que todo mundo... imitar o outro. Que todo mundo tem 2 milhões. Não tem, amigo. Eu não tenho 2 milhões. Não tenho nem 15 mil para pagar o prefeito. E quem tem 2 milhões, quem tem 2 milhões, não tem os 100 milhões da Van. Claro. Mas tu não arranca nem... Tu não ganha nem do guardador do empacotador da Van. A falta de noção aqui em Bagé, de dimensão das coisas. O cara é um remediadozinho, tem um trabalho ali, luta, e pós uma empáfia miserável, entendeu? Tá de peito
inflar, tripudiando por cima das pessoas e acha que pode se igualar com lojas americanas, com a Havan, com o Rede Sonai, o Big vai fechar, vai direto pra lá. Eu tava num bar, num comércio da cidade esses dias, um bar perto da Câmara ali, e eu já contei essa cena sábado passado, e eu encontrei um empresário, dono de uma das lojas da frente desse bar, e disse pro dono do bar: fulano, essa loja aqui vai concorrer com a Havan, com a Americanas, até é bom que eles venham. O que tu acha, Maurício? E essa loja aí é grande, eu sabendo que ele era dono, né, mas me fiz de louco, porque eu conheço ele, mas ele não sabe que eu conheço ele. O que tu acha? Essa loja é grande? Eu digo: tia, essa loja é grande pra Bagé, mas pra Havan não é grande. Não, essa loja grande aí que o dono nem conhece a Havan, pra te ver como ele é tão grande que ele nem conhece a Havan. Aí eu olhei, eu digo: tia, a Havan, Americanas, tudo vão atropelar aí e vão deixar vocês cuspindo seco. Aí ficou bravo, aí eu vi que não adiantava. Mas é verdade, discutir, amiguinho. Eu virei as costas. É o cúmulo da ausência de noção de economia, tu saber que tu não te dá conta que se tu não tem escala, se a tua escala é muito menor, as tuas condições de concorrência com a pessoa é muito desfavorável. Muito desfavorável. É verdade. Bueno, deu então? Vamos da última pauta. O que diz aí? Atropelamento na cidade alemã de Münster. Deixa mortos e feridos. Olha aí, tia. Troço bárbaro. Atentado, é? Um atentado terrorista na Alemanha. Notícias internacionais de última hora. Bueno, então vamos para a nossa última pauta. Mecanismo. O que quer dizer isso, Uratão? O Mecanismo é a série do Zé Padilha, né? Quem tem acesso à Netflix aí está obrigado a assistir. Né? E os esquerdopatas assistam, fiquem tranquilos, porque até agora, até onde eu fui, o que menos se faz ali é, a não ser dar uma ridicularizada nas palhaçadas da Dilma ali, são, como disse o cronista da Zero Hora, aquele da última página, Davi Coimbra, profundamente generosos, inclusive, na série, por enquanto, né, com o Lula e com a Dilma. Porque tu sabe que série do Netflix, né, tem temporada 1, temporada 2 e vai seguir filmando as temporadas e vai contar o resto da Lava Jato, né? Falando em esquerdopata, né, os esquerdopatas estão tudo bravos, né, tanto é que eu até marquei num comentário do meu esquerdopata de Porto Alegre. Aí eu disse: tira esse troço, tira meu nome daí, tá louco? Você me botou no meio de um vespeiro, um bando de louco lá. Mas o que eu tô dizendo a vocês é o seguinte: vocês têm que assistir. Pra entender, com novela bem contada, né, o Padilha tem uma característica fantástica. Diz o cronista da Zero Hora, como é o? Coimbra. Davi Coimbra, que estranhou, porque ele não conhece aquele delegado da Polícia Federal, ou seja, que a imprensa suja e corrupta não divulga nunca os verdadeiros heróis. E o Padilha faz isso, e faz muito bem. Atrás de um políticozinho safado, de alguém fazendo ziriguidum aí, que tá atrás, tem um Capitão Nascimento do Tropa de Elite, tem um delegado, como esse delegado da Polícia Federal, que lá no começo peita a história em 2003 contra o Doleiro, e que sofre toda a sorte de descontinuidade, de perseguição, inclusive é aposentado, acho inclusive que tivesse se suicidado, é aposentado forçosamente por bipolaridade, coisa que vale, e ele é uma figura-chave e conta essa coisa humana de quem se dispõe num país absurdo, injusto, corrupto, uma sociedade louca, tá? A dificuldade que essa gente passa para tentar fazer o bem e fazer a coisa certa. E tem um episódio no qual eu me identifiquei bastante. Em determinado ponto da série, o delegado esse, que é o mocinho, que é feito pelo papel do Celton Mello, várias figuras ali, inclusive o Moro, que todo mundo fica aí enlouquecido com o Moro, o próprio seriado, esse é muito realista com o Moro. Desmistifica o Moro, valoriza ele no que ele faz e dá uma nos dedos dele, na vaidade dele, dá uma corneteada boa nele. Então, mas tem um episódio desse delegado, dele cansado já, e a colega dele já descobre que ele não estava morto coisa nenhuma e que ele estava por trás das coisas que estavam acontecendo dentro da Polícia Federal e ajudando sem ninguém saber. E ele sofre um episódio de um entupimento de esgoto na frente da casa dele. E aquele esgoto entope, meu amiguinho, e começa a sair M pra fora. E aí ele chama o que seria o Daeb, né? Aí o Daeb vem, o dado de São Paulo, pois é, doutor, é um problema, o senhor vê, nós temos dificuldade de veículo, nós temos de funcionário, do salário, não sei o que. Tá terceirizado, Tá terceirizado, entendeu? O seu prefeito não sei o que, e blá blá blá. Mas e afinal, em quantos dias tu consegue? Conforme as dificuldades, nossos planos, acho que em 3 semanas. Ou seja, o cara diz vai passar 3 semanas cheirando merda. Mas como, tio? Mas não é possível, isso é uma coisa grave. Não, doutor. Aí o cara puxa um cartãozinho do bolso. Não, tem o seu fulano. Seu fulano? Quem é o seu fulano? Não, o seu fulano, ele faz por fora o serviço. Por fora? Mas ele leva 3 semanas? Não, o seu fulano vem agora de tarde. Eu vou contar esse caso todo, que vocês vejam onde é que está a origem do problema e parem de falar em política
político, tá? Ou só de político. Tá, e o que eu vou fazer, né? Vou pagar, né? A prefeitura diz que tá nessas condições, que leva 3 semanas, vou... tá um nome, o cara dá o cartão dele, da Hebe de São Paulo, lá, tá? Com o nome do cidadão escrito a caneta atrás. E ele liga pro seu fulano, seu Felisbino, sei lá. Chega o seu Felisbino e o filho, num carrinho caindo nos pedaços, imediatamente, né? Tá lá o... E mete a mão naquela confusão toda ali. E antes de começar, disse, mas e quanto é que eu lhe dei perdão, faz o daço, quanto é que eu lhe dei? Ah, são R$600. Oh, R$600? Por que? Meia hora de serviço? Como R$600? Isso é uma barbaridade de R$600. Não, doutor. Antes fossem R$600 pra mim. Eu tenho que dar 50 pila pro meu filho que veio me ajudar, né? Eu tenho combustível, eu tenho os canos que eu comprei, aí tem mais uns 150 pila, dá uns 200 pila, doutor. Mas os outros 400? Não, doutor. E o moço que lhe indicou pra mim vir aqui? Ah, não! E ele leva 400? Não, doutor. Antes ele levasse os 400. Ele não leva os 400. Ele leva 50, porque ele tem o chefe dele, e o chefe dele tem que levar. Mas vai levar 350? Não, doutor. Porque o chefe do chefe dele tem outro chefe. E leva mais 100. Até chegar no seu prefeito, ou não sei aonde. Entendeu? O mecanismo. Aí está a base de tudo. É aí que termina e começa a terminar a corrupção. Assistam. Zé Padilha é de Oscar, velho. Os brasileiros não deram a mínima pro Tropa de Elite. Assistiram Tropa de Elite como se fosse um filmezinho de aventura. De romance. Era um filme político de denúncia. Evidente que aquilo tem toda uma contextualização de filme para chamar a atenção, de aventura, de ação, para te contar uma história verdadeira, que passaram-se 10 anos para que o Brasil acordasse que tudo que está no filme é verdade, como ele diz no final, no Tropa de Elite 2, que o governador é o chefe. Tá aí o Rio de Janeiro aí, ó, com intervenção federal, o Cabral na cadeia, agora o Lula na cadeia, tchan, entendeu? Nós levamos 10 anos. Então assistam o mecanismo. E faz favor, né? Não é novela, é uma série, tá? Que tem todas essas qualificações, tem um pouco de sacanagem, tem que ter, porque a vida da gente tem sacanagem. Ou a vida de alguém aí não tem sacanagem. Não tem um sexozinho. Tem normal, né? Se não tem, tá com problema, tá? Tem um pouco de romance, tem aventura, tem ação, mas tem a história de fundo real da sujeira, de como se deu e quem são os verdadeiros heróis nessa história. Heróis anônimos que ninguém fica sabendo nunca, né, quem são, e outros ficam levando fama nas costas de quem trabalhou. Tá bem. Se fizesse eu assinava o Netflix só uma vez. Muito bem. Olha, viu? Tu tem que ganhar uma comissão. Tu fez o Vassourão assinar o Netflix pra assistir o mecanismo. Tô assinando. Vai lá pedir comissão. Assinando não, até vou explicar. Porque eu tentei assinar e me pediram o cartão, porque isso aí é internacional, na Netflix. E aí o filho do Maurício aqui, sábado passado, me disse que não, que isso era que nem recarga de celular. Exatamente. E eu fui lá no Big, comprei o cartãozinho, ganhei um mês grátis e tô olhando. E tem filme pra mais de metro. As detalhadas ficaram numa facerice. E além de tudo, ainda passei pra 4 celulares. Que coisa mais querida esse homem, tia. Vocês viram a dica? Vocês viram a dica que o Vassourão deu aí? Não precisa assinar direto pela internet, Netflix. Você vai no Nacional, lá tem uma banquinha com os cartões. No Big tem também. Tu compra um cartãozinho de crédito específico da Netflix, chega em casa, abre o computador, cadastra aquele númerozinho que tu raspa e tu tem acesso. E vai assistir. Porque tu pagasse quanto no cartão? Tinha cartão de 20, de 40, de 70. Eu peguei um de 40. E ganhei 2 meses, porque eu assinei o mais caro de 37. E ganhei um mês grátis. Leite, que coisa, querido. Tá vendo? Em 2 meses tu assiste e tem várias séries, vários filmes maravilhosos pra E serem uma assistidos. pergunta. Netflix ainda eu sei que é na televisão, mas se eu quiser assistir no computador, pode, não tem problema. Pode assistir no computador, pode assistir no laptop, pode assistir no celular, pode assistir aqui, ó. Pode Tá bem, assistir. isso aí é bom. Eu pensei que você não tinha feito multiplataforma, tu assiste em qualquer lugar. No videogame, usa o videogame como plataforma para conectar a televisão. Bueno. PlayStation 2, 3, 4, Xbox. O meu é o Xbox, o que eu uso é o Xbox. Eu comprei um Smart. Tu viu só que os caras estão tudo interessados. Tá bem, olha Alta aqui. tecnologia. Bom, Urataú, para de dar spoiler dessa série. Como? Para de dar spoiler da série, tá? Spoiler, pra quem não sabe, é contar. Tu Isso. contar o que vai acontecer, mas eu tinha que contar esse caso específico, entendeu? Que é para as pessoas se darem conta da importância. Eu tinha que dar spoiler. Ela é uma fonte interna aí, a Milene Lima. O problema Não, eu tinha. Não, uma hora. Tá bem, minha hora, tá bem. Mas eu tinha até pra
Entendeu? Para estimular aí, porque é muito importante. A Brito Clênia, Bagé já vive ao caos. Vem uma grande empresa para com a mercadoria de qualidade e preço. Quebra comércio local. Do que eu estou falando sobre isso é o seguinte, não é só vir para cá a grande rede, porque várias lojas vieram se instalar em Bagé, competiram com o comércio local e quebraram o comércio local que existia naquela modalidade. Para lembrar aqui só da região da questão dos supermercados, o Dalé, o Vigil, Guanabara. Guanabara, Que diga-se de passagem, é forte, Rio Grande no cassino. Exato. Na questão das roupas, por exemplo, a Pompeia, quando veio a Pompeia, criou uma concorrência fortíssima, o pequeno comércio de roupa aqui em Bagé sofreu bastante, mas nesse caso é muito mais grave, porque esse pessoal vai vir com grandes lojas, se instalar em Aceguá e terão isenção de impostos nos produtos vendidos. Assim, para vocês terem uma ideia, de 30% a mais de 50% do valor dos produtos que vocês compram no comércio hoje é imposto embutido. E isso é um poder que o governo tem de isentar isso, que é o que vai acontecer. Então a mercadoria, além disso, será vendida por lojas maiores que têm uma escala enorme, como a Havan, Americana e outras que se instalarão, todas com mais de 2 milhões de reais de capital social, muito mais, diga-se de passagem. E quando se instalam, eles ganham um enxoval. Uma loja dessa, quando abre, não gasta um centavo em mercadoria. Claro. O distribuidor entrega de graça para eles a mercadoria. Entendeu? Para eles começarem a vender, porque eles têm força, escala. Bom, esse cara vai se instalar em Aceguá e vai vender a mesma coisa lá com isenção dos impostos do produto. Em preços a 30%, 40%, 50% do que vai ser praticado em Bagé. Quebra o comércio da Bagé. Uma fonte aqui, ó, falando essa questão que eu e o Vassourão levantamos, de alguns azuizinhos estarem usando o Wi-Fi da Câmara. Uma fonte aqui pergunta: os Smurfs estavam no Netflix? Mas tinha bem canal, só um pouquinho. Então a confusão de azulzinho. Não. Aqueles são monitores, chamam de azulzinho. Os azulzinhos são os agentes de trânsito. Aqueles são monitores de trânsito. Aí faz uma confusão pra eles, é tudo azulzinho. Não é. Aquele pessoal que tá ali trabalhando é monitor, ele não é agente de trânsito. É, tudo de azul, mas não são, né? Bueno, então vamos agora nesse momento das considerações finais. Então, Maurício Campos da Colina dos Olhos d'Água. Quero mais uma vez dizer que aos ouvintes telespectadores, agradecer o privilégio da audiência. Em alguns grupos que eu pertenço aqui, a pauta de hoje repercutiu bastante. Uns gostaram, outros não gostaram, mas faz parte. Nós não somos. Nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Então, e eu não sou dinheiro para estar agradando todo mundo e muito menos estou aqui para ser minha simpatia. Mas, enfim, quero agradecer a audiência e lembrar que sábado que vem, se Deus quiser, se nós não sofrermos nenhum atentado, estaremos aqui. Vamos então, Vassourão, nossas considerações finais. Vou dar um abraço pro Tom lá, hein? Tom e o pessoal todo da sucata lá. Tá bom, senhor? Valeu. Já sem chão agora. Tá bom, tia? Agradecer ao pessoal aí todo que participou do programa aí, os que assistiram o programa e deixar aí um bom fim de semana a todos, um bom domingo e cuidado, como diz o coisa, para não virar notícia na próxima segunda-feira. Urataú Gomes, o nosso cientista político. Bom, duas noticiazinhas de última hora aqui, né? Primeiro que o Lula está indo para uma missa e depois da missa parece que vai se entregar. Espero. Acabou já. E aí o Igor nos mandou uma notícia ótima aqui, ó. Eu vi o seriado, o Mecanismo. Eu vi e não paguei nada. Tem na internet. Na página Seriado Online. O Mecanismo. Eu vi e é imperdível. Divulgue. Então vá lá na internet e procure a página Seriado Online de grátis. O Igor que tu fala é o Igor Leitão. Igor Leitão. Tá, não, e aí, ó, é uma fonte importante, porque o Igor Leitão, ele é da esquerda, ele é do PSTU, se não me engano, ele é socialista. PCdoB. E é o PCdoB? PSTU, perdão. E ele é um cara que tá aí vendo o mecanismo, não é como aqueles esquerdas radicais que não querem que assistam. Aqui isso é burrice, amiguinha. Relegar o conhecimento, sabe aquela coisa dogmatizada? Eu li o fulano e depois que li, nunca mais precisei ler mais nada. Bom, tu é um analfabeto, né? Informação é uma coisa fundamental, né? Mas muito boa a informação Então, dada como pelo... é que é seriado o quê? Oi? Seriado? Seriado Online. Seriado, tudo junto, né? Tudo junto. Seriado online, seriado N-line, Tá. sabe? O on Sim. faz o do seriado e o de on é a mesma palavra. Tá. Seriado online. Seriado online. Pesquisa no Google aí que vai aparecer. Pergunta pro seu Google lá, que sabe tudo. Seu Glug. Pai dos burros. É isso aí? Pai Bueno. dos burros. Então, Esse era o Aurélio perdeu o lugar pro Wikipédia e pro Google. Agora é o Google. Aliás, diz um amigo meu que quem não tá no Google não existe. Então eu existo.
Deu então pra todos? Vamos lá então, muito obrigado a todas as pessoas que ficaram. Não me despedi de ninguém. Opa, agora sim. Desculpa, eu fiquei. Eu perguntei. Desculpa aí, pessoal, tá? Um abraço, obrigado pela audiência, amigos do Face e ouvintes da Rádio Positivo FM e até o próximo final de semana. E um beijo, meu amor. Beijo, meu amor. Bom, muito obrigado então a todas as pessoas que ficaram até o presente momento conosco e sábado que vem teremos mais um programa Vale Tudo. Valeu, fique com Deus, tchau! E lembrando que hoje tem jogo importante. Eu não sou torcedor deste time, mas acho interessante ir assistir às 19h30 no Pedra Moura, Bagé e Santa Cruz. Vamos apoiar o time da cidade para subir, né? Eu tô torcendo que ele não suba, que fique aqui no meio termo, mas vamos lá. Valeu então, muito obrigado e até sábado que vem com mais um programa Vale Tudo. Valeu, tchau! Valeu.